e você está ao lado de pessoas que te conhecem há muito tempo e pessoas que gostam e admiram o teu trabalho. Às vezes a gente tem uma divergência aqui, outra ali, mas no cômputo geral a gestão do Hugo é uma gestão extremamente histórica. Falei isso para ele numa reunião de um candidato que a gente apoia, agora eu posso falar isso aqui que não tem mais essa palhaçada. Romário Policarpo, nosso vereador, ganhou com a votação expressivíssima. E eu falei para ele numa reunião que ele era o maior presidente da história do Vila Nova, eu mantenho o que eu falei naquele momento. Para mim, por tudo que ele fez, parte estrutural, o futebol tem melhorado, talvez não com a velocidade que a gente quisesse, né, que a gente esperava, o vilanovense também, mas o Vila Nova é um outro clube completamente diferente, um time que hoje é, sem dúvida alguma, extremamente respeitado pela seriedade, pela transparência e pelo trabalho do presidente Colorado. Tudo bem, presidente? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro agradecer a Deus a oportunidade e só fazer uma correção, né? Nós que nos colocamos à disposição de vocês, sim, né? Sim, mais uma vez, né? Nós nos colocamos à disposição de vocês, assim como nós colocamos de outras rádios, mas vamos dizer, a jornada está iniciando aqui com vocês. Como aconteceu ano passado também, né? Foi assim também em 2023. Presidente, vamos começar aqui então com essa notícia que apareceu hoje, né? Daqui a pouco a gente fala de SAF. Aí eu quero é que você fala pra mim as críticas. Não, também, claro aí. Moço, né, ô Mateuzinho? O bom é isso? Bom, Não é a crítica, é o que dá audiência. Fogo no negócio. Não, põe fogo, agora é a hora, meu brother. Esse é o momento. Estamos aqui pra te responder. Deixa eu começar então. Eu não vou perder a piada. O quê? O Tim não veio, mas a gente tá aqui firme. Só um detalhe aqui, o Tim foi pra Porto Seguro, viu? Ele tá lá na Bahia. Mas o Tim tá sossegado dentro da casa. Depois daquela do Nanim lá, eu senti que ele ficou... Mas do Nanim, você é o maior culpado. Por quê? Porque você falou categoricamente que a diretoria que não tava deixando ele ser escalado. Você falou. Eu falei isso? Falou, peguei o vídeo. Foi. Peguei o vídeo. Eu falei no dia? dia? Liguei, foi por sua causa. Foi? Foi, porque você falou que a diretoria tava escalando. Eu não, não, então fala pro Tim voltar. Antes, então tá de boa. O problema era comigo, eu tô aqui, ué. Foi você que falou, meu João. O Tim olha o que eu ocasionei. E aí o Tim foi pra Salvador, a gente nem precisava disso. Passagem aérea pra ele. O Tim nós podemos ter as divergências, mas o Tim é o Tim, né, meu irmão? Jogou muito, né? Um dos maiores da Carlos história. Eduardo. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui que surgiu hoje na imprensa gaúcha, né? De que o Vila Nova teria recebido uma proposta oficial pelo James, zagueiro, né? Do Internacional. Procede essa informação? De fato chegou alguma coisa pra vocês ou não? Cara, o James tem situações sim de Série A e não é só de um clube, não. Tem mais de um clube e até aproveitar que você falando, porque você foi um dos que deu risadinha, piadinha, quando falou que nós estávamos cometendo a loucura ao comprar o James. E eu mantenho o que eu falei. Então, pra mim é um zagueiro limitadíssimo. O que você conhece sobre o James? Eu tenho que ver o que ele joga, né? Não, sim, mas vamos dizer, você tem que fazer uma análise, vamos dizer, contextual de quem é o atleta, do que se trata, qual que são as valências, características que ele tem aí. Eu vou te entrevistar agora. Sim. Eu quero entender por que você acha que ele é tão ruim assim. Não é que ele é tão ruim assim. Ele é um cara de 24 anos de idade, né? Que pra mim, por exemplo, ele tem limitação na bola aérea. Uma característica boa que eu gosto dele é a questão da velocidade. Mas assim, eu não teria... contratar tudo bem, mas não teria renovado o contrato dele, não. Você acha realmente que ele tem uma limitação de bola aérea? Um menino tem 3 gols? Pois é, presidente, mas assim, o Vila Nova teve uma das piores defesas da Série B e o James foi uma peça fundamental no time, né? Agora a defesa ela não é feita de um atleta. Mas ele faz parte dela. A defesa é feita de um... Tudo bem, Walter? Como é que sistema, né? Sistema defensivo. São os 11 campos. Você sabe me falar mais ou menos como é que o Lúcio chegou lá no Internacional? Sei, ele passou pelo Vila Nova, foi dispensado aqui, foi pro Brasiliense. Eu sei a história dele toda. Tá, mas o contexto, como ele chegou lá? Não, contexto não. Já entrevistei ele, mas não perguntei sobre o contexto, não. Contexto, jogou Guará e Internacional, o Inter ganhou de 7-0 do Guará. E quem que era o jogador, o zagueiro do Guará na época? Lúcio, campeão do mundo. Então, assim, a análise ela não pode ser rasa. Nós estamos falando de um menino de 24 anos. Um menino que até os 19 anos ele era centroavante. Um menino que nunca disputou um brasileiro. É a primeira vez que ele pisa numa Série B. É o jogador mais rápido do nosso elenco. Mais rápido que o Alisson, mais rápido que o Urso. Capacidade de recuperação dele violentíssima. Um atleta altamente concentrado e profissional. Esse menino vai bater no alto nível. Nós não sabemos nem que ponto ele pode chegar. E não por acaso, vamos dizer, algumas equipes aí que tem, vamos dizer, hoje, eu falo para você tranquilamente, ele hoje... Ele está sendo procurado por 2 equipes que estão na Libertadores. Na Libertadores, não é na fase de pré-Libertadores, não. Eu fiquei sabendo também. Se eu falar aqui, você confirma?
Não vou confirmar nenhuma delas. É porque, o Botafogo. Assim, eu não vou confirmar nenhuma informação, porque, vamos dizer assim, não vim aqui para ficar leilão, essas coisas, e mesmo porque o atleta, ele não vai sair de graça do clube. Mas ele também não vai ficar, né? Cara, não posso te afirmar. Assim, Porque... pelo que você está analisando na questão de propostas... Não é... Assim, pelas contratações que estão sendo feitas. Se a gente for analisar a sua gestão em um contexto geral, você é um cara inteligente. Eu não sei se tem alguém ao seu lado que trabalha em cima disso, mas a análise que eu faço é o seguinte: você renova o contrato com um jogador com potencial, e logo em seguida vende, como foi feito com outros atletas. Como é o caso daquele atacante que depois foi jogar no Vasco, né? Foi pro Curitiba. O Cleiton. O Cleiton, né? Entre outros jogadores também. Então, assim, eu vi o James com esse potencial pela idade dele. Vamos fazer a conta. A conta é muito simples. O atleta foi comprado por 550 mil. Um contrato de 36 meses. Divide aí 550 mil por 36 aí, meu filho. Bora lá, Ele é meio Igão, gigante. É meio demorado. Dá quanto aí? 550 mil dividido por 36. 3 anos. Dá 15.277. 15 mil. A conta é muito simples. 15 mil. Mais o salário que nós temos dele. Porque jogador, quando vem aqui com empréstimo com opção de compra, nós já definimos bem na chegada dele o valor do salário dele. Para não acontecer o que Morelli fez aí no Goiás, no nosso maior rival. Então você pega 15 mil, com o salário que eu defini para ele, que é baixo. Aí eu faço a conta. Vamos dizer, o salário dele, se eu comprar ele, vai ser, um exemplo. Tô dando um exemplo. 25 mil mais 15, ele vai sair quanto para mim? 40. Ele vale isso no mercado? Aí eu faço a ponderação. E além disso, eu tenho a possibilidade dele de ser um atleta comercial. Ele é um atleta altamente comercial. Esse menino aí, a evolução dele é uma evolução gigante. E eu te parabenizo por isso, porque eu vejo ele como limitação e o Vila vai fazer aqui um baita de um negócio, pelo jeito. E te falo, nunca tinha jogado do lado esquerdo. E ele passou o ano inteiro jogando do lado esquerdo. O primeiro treinador que colocou ele do lado direito foi o Thiago Carvalho. E por coincidência, no jogo que ele jogou pelo lado direito, ele arrancou com a bola aos 45 minutos do segundo tempo. Ele sai do campo de defesa, chega no ataque, conduzindo ela, que foi o lance que originou o gol do Todinho da vitória do Vila. Então são coisas assim, por isso que eu falo, a análise ela não pode ser rasa. A análise ela é contextual. Então assim, ele pode ser que não dá nada, você está falando assim, pelas contratações, ele não vai ficar, não, nós queremos 3 zagueiros de bom nível. Nós queremos 3 zagueiros de bom nível. Ainda mais que os outros 2 zagueiros, que um a gente já anunciou e o outro, nós estamos em via de anunciar, está em processo rescisório com a equipe. Esse jogador é o Pago no Sá? Não sei, eu sei que tá falando. Não, tô te perguntando. Te perguntando. Não. Porque ontem na transmissão lá da Fenomenal, você falou que ele foi capitão na Série B. Não, mas aí você pega aí, tem um monte de zagueirão que foi capitão de time aí, ué. O Donato era do Novo Horizontino? Era. Entendeu? Então, assim, se você for ver, 2 caras experientes, com uma sequência de jogos, 3 para 2 vagas, vai ter o rodízio. Talvez tenha sido um problema do Vila Nova, porque assim, a gente analisou até pela questão matemática, né? Aqui não é nenhuma análise profunda ou rasa, é uma análise matemática. Certo. O Vila Nova em 2023, ele fez mais no futebol do que fez em 2024. Em 2023, o Vila tinha um sistema defensivo invejável, sistema defensivo espetacular, que era muito criticado também, com o Dom e o Donato. Talvez tenha sido essa a razão do Vila Nova não ter chegado até a reta final da Série B com chance de acesso, essa queda defensiva? Sim, vamos lá, você falar assim, nós fizemos, o Campeonato Goiano nosso foi melhor do que o do ano passado. Foi, chegou até a final. Entendeu? A Copa Verde nossa, se eu não estou enganado, foi melhor do que o ano passado. Inclusive a Copa Verde nossa, nós superamos nosso maior rival depois de 20 anos. O Cuiabá. E o Cuiabá que estava na Série A. Aconteceu aquela tragédia na final. A tragédia, aquilo catastrófico. Enfim, trouxemos peças que a gente reputava ser, que foram elogiadas, inclusive aqui, quando nós contratamos, que aí depois, quando dá errado, o fio é feio, mas a gente já está acostumado. Agora, com certeza, a quantidade de gols sofridos, ela repercutiu sim em alguns resultados negativos que nós tivemos. Se nós tivéssemos a defesa sólida do ano passado com a eficiência, porque o ataque nosso desse ano foi mais eficiente, né, Mateusão? Foi mais eficiente. Aquele jogo mesmo contra o Botafogo aqui, aquilo ali poderia ter colocado o Vila Nova num cenário diferente. Talvez né? Do sistema ofensivo do ano passado, quem teria espaço no time desse ano agora seria talvez só o Parede, né? Acho que só o Parede. O Caio Dantas, né, amigo?
O Caio Dantas na vaga do Henrique Almeida. Teria chance também. Assim, esse ano produziu um pouco. Nós fizemos mais gols, mas sofremos mais gols. Talvez pela presença do Alisson, né? O Alisson individualmente fez uma temporada espetacular, mas o Todinho fez gols importantes também. Também. Gols o Urso ajudou também em alguns jogos, né? Não, assim, acho que... O Henrique Almeida ajudou também, mesmo que a gente critique ele aqui individualmente, ele ajudou. Contra o Avaí mesmo, a vitória foi por conta de um golaço dele, né? Figuramos boa parte do campeonato dentro do G4. E as limitações nossas, elas, vamos dizer, e eu falo tranquilamente, a forma de você jogar, a organização da equipe, ela repercute na sua vulnerabilidade defensiva. Então, por que o mesmo time que jogava dentro de casa, jogava fora de casa, e fora de casa, os maiores problemas nossos foram principalmente os resultados fora de casa. Por quê? Porque eu entendo que nós éramos refém de um modelo de jogo que não se adaptava conforme as necessidades de cada jogo, conforme o adversário, conforme o local. Era só um estilo de jogo, né? Que era o que basicamente era feito no Lobo. Nós éramos refém de um modelo de jogo. Você tá falando disso com o Luizinho ou de uma forma geral? Não, tô falando durante toda a competição. A competição foi, ele ficou mais tempo, entendeu? Seria em cima do Luizinho essa crítica. Não, eu falo, isso aí, o que eu tô falando aqui, eu passei também pro treinador. Aí, ele é que tava no comando. Eu não interfiro, diferentemente do que às vezes, por exemplo, igual você chegou a comentar, a gente não interfere na escalação, mas... Por que o Nani, então, não jogou com 6 treinadores? Por que com 6 treinadores ele ficou na reserva? Vocês tiveram essa mesma visão? Com certeza. Pra mim era muito mais cômodo chegar nele e mandar ele embora. E se eu falasse pra não escalar, qual o sentido? Zero. E engraçado que o treinador que você critica, igual você critica o Márcio Fernandes, foi o único que pôs ele pra jogar. Praticamente. Ele, o Igor, né? O Igor. O Igor jogou muito com o Igor no Campeonato Goiano. Depois ele machucou e quando ele volta, o Márcio Fernandes coloca ele. Sobre a questão do Márcio, assim, já que a gente tá tendo uma conversa sincera, e sempre foi assim, viu, gente? Conheço o Hugo Jorge Bravo há quanto tempo, Matheus? Não, e sempre respeitoso, né, Thiago? Não, respeitoso e outra coisa, a gente sai daqui, eu continuo respeitando e gostando dele do mesmo jeito. Usava bermudão no estádio. Eu conheço o Hugo, eu tô com 34, cara, acho que há uns 24 anos. Uns 24 anos que eu conheço o Hugo. E assim, sempre respeitoso, sempre foi assim. Sempre foi assim. Mesmo quando ele tinha apelido de eu tomei desenho animado, ele era assim cabeça uma vez na arquibancada. Sempre foi assim. Ele sempre foi assim. Sobre a questão do Márcio. O Márcio, pra mim, talvez tenha sido um dos treinadores mais importantes da história do Vila. Por tudo que ele já fez pelo Vila naquele momento da Série C, da divisão de acesso. Na boa, Só que nessa temporada eu achei assim que talvez tenha sido uma contratação. Parece que ele tava cansado, né? Não, e fora do momento do Vila. Você é responsável por isso? O Vila tem crescido a cada temporada. Eu não sei se o Márcio... Não sei não, tenho certeza disso. O Márcio hoje não é do tamanho do Vila. Tá, então vamos lá. E a final da Copa Verde eu acho que acabou provando isso. Tá bom, então vamos lá. É porque a gente gosta de mostrar o lado ruim, né? Vamos lá. Talvez o Márcio seja o maior treinador da história do clube. Depois do Paulinho Benga aí, ó. Vamos lá, o Paulinho teve a virtude aí de revelar os garotos tudo, mas... Foi campeão goiano em 95. Estamos falando de um cara que tem 2 títulos. O Márcio tem 3 títulos pelo clube, né? Uhum. Mas tem aquela divisão de acesso. Lógico que é um título que ninguém quer comemorar, mas é um título. E tem 2 Série C. Então, assim, ele tem o seu valor também. Sim, eu reconheço isso. E assim, e o tiro dele foi bom demais. O tiro dele, nós chegamos aqui, nós tínhamos perdido o primeiro jogo da Aparecidense de 2-0. Nós chegamos aqui e confesso que nós também fomos atrás de alguns nomes, outros nomes, que refugaram porque não queria passar pelo momento do desgaste do estadual, porque alguns achavam que ia ser muito difícil reverter o cenário contra a Aparecidense. E nós tínhamos o próximo adversário na Copa Verde, era o nosso maior rival. E aí um monte de gente falou assim, não, eu acerto mais pro começo da Série B. Eu falei, não, começo da Série B, vamos resolver cada momento da sua forma. Nós trouxemos o Márcio, nós revertemos um placar de 2-0 da Aparecidense, nós ganhamos de 3-0. Nós vencemos e passamos pelo nosso maior rival. Com empate e uma vitória. Um empate e uma vitória, com um time muito limitado. Lembrando que
O nosso maior rival não tinha perdido uma partida no ano. Tava invicto ainda. Não perdeu, né? Na Não verdade, não perdeu. Não É, perdeu com o pra Zé nós, Ricardo 1 a 0 perdeu lá no só Oba. pro Vila. É. Não, no campeonato goiano. Não chegou a perder, mas perdeu só pra nós no Oba. A única derrota do Zé no comando do Gás foi pro Vila Nova. A única. Aí, por exemplo, aí você colocar o Zé, é um treinador de prateleira do jeito que você fala aí que quer. O Zé é um cara... O Zé é um bom treinador. Concordo. Você pode até não... Você pode até... Eu tô chato demais, Hugo. Não. Nossa, não. eu tô chato demais. Não, eu tô achando não. que eu que tô chato. Então, eu acho que você tem que ir lá pro Rio de Janeiro. Eu gostava do Lizinho, você acredita? Calma que nós vamos Sim. chegar por partes. Sim. Então, acho que você tem que ir lá pro Rio de Janeiro, porque lá é bom. Lá você comenta sobre o Botafogo, o Flamengo, aí lá você pode ter um nível de exigência mais alto. Mas eu não posso querer que os meus times aqui também, inclusive alguns que são do meu coração, cheguem a esse patamar? Nós vamos chegar, ué. Agora Amém. é o seguinte, tu tem um processo. Não é da velocidade que você quer e depois nós vamos até discutir. Então aí ele vem. O Zé é um bom treinador. Bem acho. Excelente treinador, prateleira top. E sucumbiu pelo caminho. Pro, vamos dizer, ultrapassado Márcio. Igual você, eu tô utilizando a minha visão de a futebol. sua visão. Sim. Depois ele vai para um jogo contra o Cuiabá. Passa do Cuiabá. Ganhamos o primeiro jogo de 2-0. Depois a gente perde de 4-2. E nós passamos nos pênaltis. Um resultado expressivo. Em que colocação o Vila estava no Campeonato Brasileiro quando o Márcio deixou o Vila? Foi no segundo jogo, né? Foi no jogo antes do Brusque, aqui no Honesto Brasileiro Varenga. Nós já tínhamos 4 jogos. 4 jogos, né? Eu Nós confesso estávamos- que eu não me lembro. Então nós estávamos em 7º lugar. 7º lugar. Vencendo as 2 dentro de casa. E nós batemos o Novo Horizonte, o Guarani, o Novo Horizontino e o Operário. Nós já tínhamos, nós tínhamos batido esses 3 times dentro de casa. A equipe da Copa Verde totalmente desfigurada em relação à equipe do Campeonato Brasileiro. Era uma outra equipe. As contratações não podiam jogar. Isso. Igor Henrique, quem mais? Todinho, Cristiano, todos fora. atletas. O Quinteiro lesionado, voltando de lesão, tava meio pesado. Então, nós, nesse meio termo, nós tivemos a final contra o Atlético, né? Que aí nós tivemos ali a dificuldade. Nós estávamos ali passando um momento de exigência física que o time sentiu. E aí é um problema que a gente, vamos dizer assim, tem de não conseguir ter um elenco mais robusto, né? Então, assim, a tacada do Márcio, ela foi muito útil para nós. Ele conseguiu reverter a Aparecidense. Fomos para um jogo contra o Atlético, que era uma equipe tecnicamente superior à nossa. Nós estávamos bem desgastados, porque vinha ali desses jogos contra o nosso maior adversário. Aparecidense antes, que Depois também foi um contra a jogo Aparecidense, mas muito o intenso desgaste, fisicamente. isso. Sim. E aí nós sentimos bastante a parte física. E o time, o adversário, no caso, o nosso outro rival, muito superior tecnicamente. Isso aí é fato. Nós não estamos aqui. Então nós tínhamos uma chance. A gente tinha que estar na ponta dos cascos, infelizmente a gente não estava e perdemos o primeiro jogo e ali nós perdemos O o campeonato. campeonato. E aí nós fomos para aquele último jogo vamos dizer, o jogo da Copa Verde, e realmente ali foi uma catástrofe, né? Você não acha que errou, não, em ter colocado um outro time no segundo jogo? Oi? Não acho que errou, não, o Vila Nova em ter colocado o segundo Mudou de estádio também, né, Matheus? Não, até estádio não, mas colocou um outro time, né? Time sub-20 praticamente, né? Vamos lá. O Kleber Ferreira é daqui também? É. Inclusive, acho que ele gostaria que ele tivesse aqui, porque ele falou assim que era uma imbecilidade, né? Falando que imbecil eu não sou. Talvez essa carapuça serve pro senhor. Vamos lá. Nós precisávamos de fazer a mudança. Você acreditava que reverteria o 6-0? Nenhum. Não, de jeito nenhum. 0. Qual que era a única chance que eu tinha de pegar uns 3, 4 ali e mandar embora? Não, sim, né? Pela vergonha que passou, ok. Qual foi o jogador que não foi embora, que tinha condição de jogo, que não foi para aquela partida? O Apodi? Acho que foi o Apodi só que jogou, né? Depois acabou ficando no elenco. Não me recordo. Então, para começo de conversa. Então, até pra gente conversar e falar assim, não tinha que ter ido com o time. Não, meu amigo. Tinha atleta ali que já não ia ficar. Nós pegamos já logo depois do 6-0. Nós tínhamos que aproveitar o momento também e dar uma resposta, que aquilo ali era inaceitável e é mesmo. E nós não deixamos ninguém de fora.
Eu acho só o Alisson que ficou de fora, não foi? Não, ele jogou. Não, o Alisson ficou no banco. O Alisson foi pro banco, né? Ficou no banco. Acho que ele não entrou, mas ele ficou no banco. Isso. Só o Alisson. O restante, o Naninho jogou. Teve outros atletas que Apodi jogaram. jogou. Então, assim, dos atletas que estavam aptos para aquela partida, porque aí é o grande problema dessa competição. E eu venho falando com o Pito, falei, ô presidente, nós queremos fortalecer uma competição onde você reforça pós-estadual e aí você não pode pegar esses novos jogadores e colocá-los em campo? Qual que é o sentido disso? Nós queremos fortalecer a Copa Verde. Mas aí, vamos dizer, a Copa Verde começou lá em meados de fevereiro e o jogador que... O próprio Igor Henrique não podia jogar, né? Igor, Cristiano. não, vou te falar, tanto que a gente começou... Tanto que a gente... Eram 2 times. Nós tínhamos um time que nós começamos o brasileiro e o time tinha feito uma baita partida contra o Guarani, baita partida. Jogo muito amarrado. Muito amarrado, ganhamos de 2-0, fizemos um baita jogo aquele dia. Mas a gente não podia utilizar boa parte daqueles atletas. Então, qual que é o, vamos dizer assim, se a gente quer valorizar a competição, qual que é o sentido da gente não abrir as possibilidades de você, ao longo dela, poder utilizar os atletas que estão em condição de jogo, assim como acontece a Copa do Brasil. Então, reforçando aí, ao comentarista que fez isso, eu acho que faltou bom senso e imbecil é quem não analisa esse contexto. Quem não analisa. Vai ser bem sincero, porque falar no microfone é muito fácil. Então, essa foi a posição nossa. Infelizmente, catastrófico. E ali nós escalamos, acho que com exceção do Alisson. O que aconteceu naquele jogo lá? Porque assim, com todo respeito do mundo ao time do Paysandu, o povo lá até pega... Não pode tomar de 6. Porque assim, o povo pega no pé da gente lá, por coisas que a gente falou e tal, e são coisas da vida. Até hoje eu tenho um rapaz que há 4 meses, rapaz lá de Belém, ele me manda todo dia pela manhã no X. Bom dia, Thiago. Abraço do pai. Todo dia esse filho da mãe manda mensagem pra mim me infernizando. Esse povo Deus é mais. Uma torcida maravilhosa, mas que... O que aconteceu, assim? Porque, a gente tava desfalcado, tudo bem. O time do Paysandu, eu não tô falando assim, que foi uma justificativa sua. Mas o que aconteceu naquele dia? A gente vendo os gols que o Vila Nova tomou. Porque assim, gente, foi a maior vergonha da história do Vila Nova. Você concorda com isso? A maior vergonha desportiva. Pra mim, não. Ah, para com isso. Pra mim, não. O que é isso, presidente? Isso. A gente tomou... A gente viu... Nós tomamos de quanto da Aparecidense aquela vez? Da Aparecidense? Quando nós caímos aquele ano, foi 4 ou 5? Mas não teve o impacto que teve o Paysandu, né? Não, o impacto é uma coisa, tomar de 6 do impacto nosso é ABC, meu amigo. Não, mas olha o time do Goiás aí. O Goiás que ganhou do Vila Nova de 6-1 era um timaço aí. Deixa eu te falar isso aí. O time do Paysandu como um zaço. Deixa eu te falar, ano passado o CRB meteu 6 no Vitória. O Vitória foi campeão da Série B. Você não pode analisar futebol dessa forma, não. Tem dia que, infelizmente, não é normal acontecer. Não é normal, isso é anormal. O Cuiabá que caiu meteu 5 no Fortaleza agora. Acho que o nosso maior rival aqui uma vez meteu 6 no Palmeiras, não foi? 6-1, 2016. Pelo amor de Deus, né? Vamos também ter o bom senso que às 2015. vezes essas coisas acontecem, né? Não pode acontecer de forma alguma. Tragédia caiu no colo. Felizmente, uma partida nós tomamos um gol com 7 minutos, toda a bola que chutou entrou. Todos. Cara, e vou te falar um negócio de coração. Aquela partida ali, se ficar 6-4, era um placar que às vezes aconteceu, porque nós tivemos chance. Teve. Quando tava 0-0 nós tivemos chance. Quando tava 1-0 nós tivemos chance. Quando tava 2-0 nós tivemos chance. Só que a bola que foi entrou com 7 minutos. Moço, um estádio, querendo ou não, vamos dizer, o engajamento daquele pessoal é diferente mesmo. Nós temos que reconhecer isso aí. Com 7 minutos, o cara chuta uma bola de fora da área lá, faz o primeiro gol e ainda assim nós tivemos chance. Igual eu falei, tá 0-0 com chance, 1-0 com chance, 2-0 com chance. E infelizmente aconteceu, igual essas tragédias que acontecem no futebol. Agora, vamos lá. Justificativa pra isso? Cara, nada justifica você tomar de 6, véio. Nada, absolutamente nada. Agora é coisa que acontece. Assim como eu tô te falando. O que justifica o CRB ano passado ganhar de 6-0 do Vitória? Mas assim, a questão do 6... justifica o Cuiabá meter 5 no Fortaleza esse ano? A questão do 6, talvez ela seja supra-suma. Se é uma coisa que, de fato, aconteça de 100 em 100 anos. É igual o cometa Halley. Só que assim, talvez uma coisa que incomode ao torcedor do Vila, inclusive foram várias perguntas que a gente acabou recebendo, tanto no Instagram quanto no X também em relação a isso, digamos que seja a sequência.
né? E a gente até comenta isso aqui, né, Matheus, né, Igor Santiago, durante a nossa programação, que você tinha tudo para ser esportivamente também um grande presidente da história do Vila. Porque você chegou à final de um campeonato goiano onde o Vila Nova tinha a obrigação moral de ser campeão contra a equipe do Grêmio Anápolis. Aconteceu questão de arbitragem e tudo mais, isso daí tudo é fato. Mas o Vila ficou com vice-campeonato em casa. Sim, mas aí você esquece que o time que você hoje mais defende, apesar de não torcer pra esse time, também perdeu pra esse mesmo time na semifinal. Não, tudo bem, isso é um ponto. Isso é um ponto. Isso daí é contra fatos, não existem argumentos. Eu falo assim... E assim, não é questão de defesa também, ali, presidente, com sabe todo por quê? respeito, nós fomos roubados. Eu vou te falar... Roubado. Ali foi fator externo. Não, mas assim... Nós fomos prejudicados. Vai me desculpar, seu Elmo, vai desculpar, seu Jefferson. Ali dentro nós fomos prejudicados. Ah, federação não tem culpa nenhuma. Porque eu sei que quer lidar com gente. Às vezes você faz tudo pro trem virar, mas o infeliz que tá ali na frente ali, você depende dele, faz a coisa da cabeça dele. Sim. Entendeu? Mas até em cima dessa questão que você falou assim, o time que você mais defende. Primeiro que assim, eu não defendo apenas um time. Você me acompanha já há muito tempo, você sabe disso. Inclusive, quantas vezes eu já fui xingado aqui por defender o seu mandato, defender a sua gestão, falar que estavam sendo intransigentes e injustos. Inclusive o pessoal não perdoa, tá recebendo, e não sei o que lá. Nós já falamos isso aqui 1000 vezes. A gente já comprou briga do Vila Nova aqui, como a gente já comprou briga do Goiás e do Atlético também. Então assim, o que a gente faz pro Atlético, a gente faz pro Vila e faz pro Goiás também, em vários momentos. Só que assim, aí vem o jogo contra o Grêmio Anápolis. Depois é a final contra o Remo. Remo rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Sim. Vila perde lá no Baenão. Aí depois é um Paysandu aqui no estado de Serra Dourada. Nós perdemos nos pênaltis. Nos pênaltis. Isso. Aí vem um jogo aqui... Aí beleza. Uma competição que era para ter terminado em outubro, cujos contratos com os nossos jogadores era até o dia 30 de novembro. Os jogadores do Remo tinham todos eles contrato até final de dezembro. E aí nós não tínhamos a equipe que a gente tinha durante o ano, que ganhou inclusive do Remo lá em Belém. 1x0 gol do Donato. Isso, de cabeça. Sim. Renan Mota que cobrou. Sim. Nós ganhamos deles lá, nós não tínhamos todos os jogadores disponíveis. Eu não tô aqui justificando. Não tô aqui justificando de forma alguma. Mesmo porque era uma final, era uma equipe que estava na mesma divisão nossa, mas nós tivemos esse problema da questão dos atletas. E aí, você ia... Só fiz esse parênteses, pode continuar, fica Sim, perfeito. Não, e aí depois teve o jogo do Paysandu aqui com aquela falha lamentável do Tony, que fez uma temporada interessante, tomou aquele gol no finalzinho, e para fechar esses 10-0 contra a equipe do Paysandu. É algo recorrente, o Vila Nova em finais. O que tem acontecido com o Vila Nova? E aí tem o mérito de chegar às finais, coisa que não acontecia em outras gestões. Mas por que o Vila Nova... E a final contra o Atlético eu nem citei aqui, porque a diferença técnica do Atlético para todas as outras equipes do Campeonato Goiano era muito diferente. Era muito grande. Se fosse o Goiás ali também, tinha ficado igual, talvez. 2 vitórias do Atlético. Ou alguém aqui discorda? É isso mesmo, né, Matheus? Então, me corrija se eu estiver errado. Inclusive, eu reconheci isso aqui... No microfone, inclusive. Por que o Vila Nova não tem dado conta de levantar campeonatos chegando a tantas finais? Vamos lá. Primeiro, nós já levantamos, inclusive, na nossa gestão. Série C do Brasileiro. Que hoje, se você for ver, equipara-se ao mote da história do clube. Certo? Vamos lá. Eu vou trazer, vamos dizer, dados. Até para quem critica a nossa gestão. Eu acho que hoje o maior balizador da nossa gestão é o adversário. Pode pegar um torcedor adversário e pergunta para ele sobre a nossa gestão. Ele pode falar, às vezes, até melhor. Mas vamos lá. Muito se fala assim, só mexeu com parte organizacional, estrutural. Pô, mas o futebol não. Nós equiparamos a maior conquista da história do clube. Chegamos na maior quantidade de finais. Perdemos. Mas nós chegamos na maior quantidade de finais, proporcionalmente falando, do que qualquer gestão que passou. E foi na nossa gestão que nós fizemos a melhor campanha em pontos corridos da história do clube. Mas será que tá tudo errado assim? Será que também nós não... Vamos dizer, o processo é lento? Sei que às vezes, e falo pra você tranquilamente, eu sei que tem uma pessoa que é muito amigo seu, que se diz aí, muito entendedor do Vila, que não sabe nada, absolutamente nada do Vila, até como ser humano também eu gosto de distância, entendeu? Mas assim, talvez isso te influencia também em algumas coisas. De forma alguma. Não, assim, de forma tranquila. De forma alguma. De forma tranquila. Então, assim... Até porque eu já te defendi aqui também. Eu sei, tô falando... eu reconheço isso também. Então, vamos dizer... São esses os argumentos que nós temos
E não é argumento jogado ao vento, não. São argumentos que estão aí. Vamos dizer, nós fomos campeões lá na Série C. Nós chegamos a uma final realmente que nós tínhamos obrigação moral de sermos campeão e jogamos para ser. Tanto que nós perdemos aquela competição nos pênaltis por interferência externa. Foi um assalto que fizeram pro Vila. Ali naquele jogo, ali em 2021, foi um assalto. Um assalto. Não faltou bastidor ali não, presidente? Porque assim, ser prejudicado contra o Goiás e o Atlético, tudo bem. Agora o Grêmio e o Anápolis... Cara, eu tenho certeza que, tipo assim, eu tenho absoluta certeza que as pessoas envolvidas em todo o processo queriam ver o Vila campeão. Exceto os dois que se tornaram protagonistas dessa tragédia. Porque ali, meu irmão, vou falar um negócio. Ah, beleza. Ah, foi falta no Pedro Júnior. Então você tinha que ter dado o pênalti no Donato. Não foi nem falta e foi pênalti. Isso não tem discussão. O Vila foi prejudicado mesmo. Entendeu? 2021, então, claro. O que acontece? Agora, assim, o bastidor, cara, o que? Isso aí é uma ação muito, vamos dizer, individual do cara ali dentro. Vai saber porque o cara fez isso. Vai entender porque um cara desse fez isso. Assim, eu tenho convicção que se fosse pra federação torcer pra alguém, ela torceria pro Vila. E não é maldade, nem, vamos dizer assim, discriminando o Grêmio Anápolis. Pelo contrário, que chegou ali por méritos. Eliminou o Atlético na semifinal. Não, e a federação ela sempre foi muito isenta nessa questão de arbitragem. Né? Você tá entendendo o que eu tô colocando aqui, Matheus? Eu não me lembro de uma final. O Goiás talvez já tenha sido prejudicado contra equipes do mesmo tamanho dele. Mas eu não me lembro de uma final em que o Atlético tenha sido prejudicado diante de uma equipe menor que ele. O Goiás eu não me lembro. Mas agora, o Vila foi. Mas assim, eu vejo, Thiago, que como já passou, é mais fácil a gente falar. Igual, por exemplo, se eu fosse o Hugo hoje e na mesma situação, eu falaria, o Elmo não, chefe. O Elmo, pelo histórico dele em partidos envolvendo Vila Nova, o Elmo não, com todo respeito à pessoa. Pronto. Então, assim, eu acho que cada derrota que o Vila Nova teve em questão de decisão tem uma história diferente. E eu já conversei com você sobre isso, né, em relação ao que passou do ABC. E eu analiso o Vila Nova de uma certa maneira que vem evoluindo a cada ano. Este ano, eu não sei se você concorda comigo, mas para mim o que faltou para o Vila Nova para chegar à luta de fato pelo acesso é que o elenco na reta final ele ficou esfacelado. Na questão física, né? Teve cirurgias, alguns jogadores passaram por cirurgias. Assim como se você for ver ano passado também. Acaba que ano passado as pessoas não contabilizam, mas o jogo mais importante nosso foi contra o ABC. Nós perdemos 2 atletas importantíssimos. O Igor Henrique e o Parede. Sim. Então, mas o time chegou mais inteiro, né? Chegou mais inteiro, lógico, chegou até a última rodada. Mas naquela partida em específico, nós não contávamos ali também com 2 atletas importantes. E essa é uma limitação que nós temos. Porque a gente não consegue, pelas limitações financeiras, fazer com que o titular e o reserva seja assim num nível mais próximo, que é o que nós estamos buscando para 2025. Se você for ver aí pelas contratações, você pode ver que nós estamos ali buscando um perfil ali de 2 atletas por posição. Mas dentro dessa situação... Você pergunta, Matheus, em nome das maiores marcas brasileiras, debate das eras da Band News, oferecimento shopping do escritório móvel na sua medida. Residencial Jardim dos Pássaros tem condições exclusivas de pré-lançamento. Acesse agora urbanizabr.com.br. Hiperboreira, gente da gente, 100% goiano. Roldsat, venha para a família mais segura do Brasil. É monitoramento 24 horas para você. 0800 600 1121. Mega promoção da Bater Shop. Você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. E Goiarte, entre as melhores e maiores indústrias de artefato de cimento do Brasil. Pronta para atender e surpreender você. A Goiarte é a solução. 3545-3400. Acesse goiarte.com. Vai deixando o teu like, Ana Lívia. Prepara 2 perguntas aí do X e também do Instagram. Daqui a pouco a gente vai fazer aqui. E você do canal do YouTube, fique tranquilo que daqui a pouco a gente fala de futuro também, tá? Contratações, nomes. Vamos falar muito dessa temporada 2024. Presidente Hugo Jorge Bravo hoje aqui com a gente, ao vivo até 3 da tarde. Então hoje o programa é todo ele pro Vila Nova, todo ele com o presidente executivo do Vila Nova. Fala, Matheus. Essa questão do Vila Nova de 2024 tinha tudo para
seguir próximo do mesmo trilho de 2023, algo que para mim caiu muito de rendimento na reta final, mas não pela falta de qualidade do elenco, mas por falta de elenco, né? Em diversos jogos dessa reta final eu via a escalação e falava, cara, tá faltando muitos jogadores aqui. Aí eu te faço uma pergunta, é devido aos treinamentos, a carga de treinamento ser muito puxada dentro do Vila Nova, ou é o fator idade também? Não, vamos dizer, a minutagem dos atletas, a partir do momento que você não tem tantas opções, ela tende a ser maior. E isso aconteceu. Atletas um pouco mais velhos também. Nós tivemos a infelicidade com algumas lesões, né? Que de fato aconteceram, mas isso aí é um fator que realmente prejudica. Essa questão da minutagem alta, sem poder fazer um rodízio, às vezes sustentar o atleta em campo mais tempo. Por exemplo, o Alisson suportou muito bem o campeonato. Por quê? Um atleta de 25 anos. Uhum. Um atleta também que faz ali sua parte de complemento ali bem, de forma bem organizada, coordenada, mas principalmente pela idade. Então, 2025 vai ser mais esse perfil? Não, o que nós estamos buscando para 2025 é a gente fazer um esforço maior no sentido de ter ali, pelo menos, uma quantidade maior de atletas à disposição no que a gente julga de um nível semelhante ao que está jogando, para proporcionar um rodízio maior entre eles. 1h43, coloca a primeira pergunta aí na tela do canal do YouTube, você que mandou mensagem pra gente no Instagram e também no X. É a pergunta do perfil Armando Q, né? Salve Armando. Com a estrutura do Vila Nova pronta e digna de um clube em amplo crescimento, para 2025 haverá mais investimentos no futebol do que em outras áreas, visto que nos anos anteriores, além de pagar dívidas, foi feito também um bom investimento nas instalações do clube. Então, vamos responder a Armando, né? Armando, isso, pelo X. Armando, a gente continua pagando dívida, meu irmão. Inclusive, a parcela nossa dos planos que a gente tem aumenta, inclusive, nesse ano. Os valores que nós investimos no CT são valores que vieram decorrentes do que o Vila recebeu do dinheiro da Liga. Então, nós vamos, sim, ir arriscar fazer uma equipe um pouco mais cara, porque a partir do momento que você traz mais peças com o mesmo nível, você aumenta o valor da equipe. Pouco mais cara quanto, presidente? Só pra gente ter uma ideia. Inclusive, nessa temporada, o Vila fez um campeonato ali, eu não sei depois daquela segunda janela de contratações, mas até 70%, 75% do campeonato, vocês trabalhavam com a segunda menor folha da competição, 950 mil. E nós finalizamos com a segunda menor folha 950 mil. Não, nós chegamos, aumentamos, mas as outras equipes também aumentaram. A gente só não foi a maior folha do que o Ituano. Que acabou sendo rebaixado. Vamos dizer, para 2025, certamente nós vamos continuar tendo ali uma das menores folhas do campeonato. Por quê? Mas você acha que dobra pelo menos? Não, impossível. Impossível. Meu sonho. Vai dobrar como? Como que nós vamos pagar? Vai triplicar o número de sócio torcedor? Bem que a gente queria. Aí o cara fala, mas não ganhou. Nós estávamos quase subindo. O time ano passado tinha 4 mil sócios. O que vai gerar para nós tão especial que vai dobrar a nossa receita? Campeonato Brasileiro da Série B, a perspectiva, se brincar, é de ganhar o mesmo tanto do ano passado. O Campeonato Goiano não aumentou o valor. Nós não fizemos nenhuma venda extraordinária. Com base em que nós vamos aumentar, dobrar? Impossível. Eu sei que na sua gestão a questão de dívidas não tá sendo adquirida, né? Pra ser algo histórico. Não, nós só estamos pagando. Isso. Não teve passivo novo, né? Mas, é só o passivo do povo passado. Sim, qual que é a previsão de quitar, fora a dívida entre Balsas, Zenando, o pessoal do conselho, essas dívidas que o Vila Nova já vem pagando? As outras aí que te geram aí quase 250, 300 mil por mês. Por mês. Por mês. Elas vão perdurar aí tranquilo aí por uns 7 anos. Isso aqui é importante, Matheus. Sabe por quê? Isso daí que você questionou é fundamental. 1h45 da tarde agora. O presidente Hugo Jorge Bravo acaba de falar aqui no microfone da Band News Goiânia que o Vila gasta 1/3 com o pagamento de dívidas do que gastou com o futebol na Série B do Campeonato Brasileiro. Anos. O Vila gastou 950 mil de folha em boa parte da competição e gasta 300 mil com pagamento de conta aí. Dá 1/3. Dá 3 jogadorzinhos de 100 top, hein? Tá doido aí. Inclusive, ó, pra você ter ideia. Daria o Lagamalho. Daria uma manutenção do Parede, daria manutenção do Donato. Ó, vamos Lourenço, não, que o Lourenço foi ganhando 250 mil. Vamos lá.
nós já chegamos a pagar 3 treinadores de uma vez, velho. O atual e 2. Atualmente eu tô pagando, vamos dizer, o atual, e nós estamos pagando o Eduardo Batista. O Cabo já foi, né? O Cabo, a dívida dele tá sobrestada. Sobrestada. Ele falou, presidente, a hora que der, nós pagamos. Por quê? Porque sabe da dificuldade, cara, que sabe da nossa... Por que o Cabo tá fazendo isso? Cara, e ele não tá cobrando juros, não tá cobrando nada. Não, o Cabo deu uma entrevista falando que Porque, tá fazendo isso assim, exclusivamente pelo relacionamento trabalhou mais que ele tem tempo com no o Atlético do que no Vila Nova, né? Na verdade, ele tem sido muito mais parceiro do que muitos caras, inclusive, que trabalharam no clube. Assim, que falam aí que são tão apaixonados pelo clube. O Cabo é um camarada aí que eu reputo ele assim como um profissional muito acima da média. E que tem sido solidário com a gente nessa questão. Nós tínhamos uma dívida também com o menino dele, quitamos ela, cheguei e falei, Cabo, nós passarmos de fase de Copa do Brasil, foi aquela que nós passamos ano retrasado, eu vou quitar. E espero Deus abençoar a gente, dê um fôlego aí, passar de fase de Copa do Brasil. Eu saudar também a do Cabo. Nesse momento eu tô pagando a do Eduardo Batista. Ano passado nós pagamos a do Cavalinho de 2014. Mas enfim, então nós não temos nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma receita tão extraordinária para chegar. O que nós estamos fazendo, nós temos feito aí ao longo do tempo, nós temos 5 anos. 2 morreram pandemia. 2 mortos com pandemia. Então você tem 3 anos que a gente tá fazendo menino, soltando ativo. Deus abençoe que a gente... E aí o povo fala, mas tem que segurar. Não, temos. Vamos segurar os atletas que estão em negociação desde que não chegue para nós um valor que a gente entenda ser um mínimo justo para o clube. E a questão da liga, não tem mais nenhum tipo de receita, não? Não tem, porque nós limitamos a vender só os 10% pensando no clube. O Vila não negociou como outras equipes fizeram, né? Se nós estivéssemos pensando na nossa gestão, nós faríamos. Quem não queria aí milhões a mais aí, 17 milhões a mais. O dobro, né, do que o Vila arrecada no ano? Não chega a ser o dobro, mas assim, seria, vamos dizer, você ter 17 milhões, aí nós poderíamos falar assim, vou dobrar. Agora, qual que é o sentido da gente vender 10% de tudo que a gente o Vila vai ter durante 50 anos por 17 milhões? Muito barato. Muito barato. Aí você pega o nosso principal rival, se eu não estou enganado, pode se esclarecer melhor, ele vendeu os 20%. Ele vendeu os 20% e foi por muito dinheiro. E o muito dinheiro dele não garantiu o acesso. 17 milhões vai garantir o acesso para nós aqui? Não vai. Não vai. Com mais de 17 milhões ainda, provavelmente nós vamos estar muito atrás de várias equipes aí que vão estar na Série B. Então o que nós fizemos? Nós pegamos esse dinheiro, aplicamos em estrutura, porque era necessário, e pagamento de dívida. Era a oportunidade que nós tínhamos de mudar o patamar do clube, eu digo, nessa questão estrutural. Da instituição, né? Da instituição. Da instituição. Então o que acontece? Nós pegamos nosso principal rival, que a partir de agora e nos próximos 50 anos, ele tem 20% a menos da receita. Então se já bate que é desigual, por exemplo, subir para uma Série A com as maiores equipes, imagina você disputando com o Flamengo, você tendo 20% a menos do que você já tem. Perde muito, né? Mas deixa eu só entrar em cima disso daí, que é uma revolta minha. Nem só contigo, não. Você joga Série A, ultimamente não jogou. É a minha revolta com quem joga Série A e é dirigente de clube pequeno. Porque assim, isso daí que você falou, eu já ouvi da boca do Watson, já ouvi da boca do Edmin, já ouvi da boca do Paulo Rogério, já ouvi da boca de vários dirigentes, inclusive de fora também. Só que eu não vejo uma luta dos próprios dirigentes para que a gente mude essa questão. Ah, mas aí você tá equivocado. De fair play financeiro. Não, mas aí, vamos lá, do fair play, ok. Por exemplo, ano que vem você vai disputar uma Série B tendo um Atlético Paranaense com 500 milhões de receita no ano. Sim, mas eu vou disputar uma Série B com os meus 2 principais concorrentes aqui, pagando 200, 250 mil para jogador. E aí? E assim, e aí? Não seria o momento de vocês acamparem essa ideia? Falar, não, mas aí o cara fala e ele faz. Entendeu? Eu acho assim a maior hipocrisia do mundo. É sentar, falar que faz uma coisa, faz, vamos lutar por tal coisa. Eu tô fazendo? Eu tô fazendo? É complicado, né, irmão? Mas você joga um campeonato grande também pagando mais salário do que Anápolis, outras equipes, Aparecidense. Perfeito, mas eu jogo com outras 2 equipes que estão na mesma divisão nossa, gastando 3 vezes mais do que a gente, e aí?
E aí? Tem solução isso? Ou a gente vai ficar só, digamos que no discurso? O que eu falo em relação ao Vila? Em relação ao Vila. O Vila tá em franca evolução. Isso é óbvio. Franca, tá mais claro. gigante. Tá claro. É igual, não vamos, esquece vamos dizer assim, comentário de camarada que, vamos dizer assim, vamos esquecer a imbecilidade de lado. Vamos lá. Deus abençoar o Vila, não tiver um rebaixamento nos próximos 4, 5 anos, e se Deus quiser ter um acesso, nós vamos equilibrar muita coisa no futebol goiano. Hoje, deixa eu te falar, meu irmão, nós temos que ser realista. Nós temos que ser realista. Nós não éramos um clube de futebol profissional. Nós éramos tão somente um clube com a grande torcida. E um clube de grande tradição. Mas, fisicamente falando, de forma administrativa, nós não éramos. Financeiramente falando. Nós ainda não somos financeiramente falando também. Nós vamos chegar lá. Porque chegar lá pro financeiro depende de você ter uma imagem do seu clube preservado, credibilidade, o cara optar por levar um clube, o jogador deixar de levar para um clube, mas vir pro seu clube, vai muito por isso. Mas isso já não aconteceu no caso do João Vieira, por exemplo? O João tinha proposta de outras equipes financeiramente até melhores que o Vila, acima do Vila. Não só e ele veio pro Vila. Não só do João. Não só... O que é, comandante? Ah, tá. É com o Ronaldo. Sim. Não só do João. Mas hoje, nós temos a capacidade de trazer atletas de Série B que se destacaram. Às vezes, o time até caiu. Mas porque acreditam que hoje nós temos uma boa estrutura, as pessoas que estão na gestão do clube têm palavra, que não vai dar prejuízo em ninguém. Então, o empresário, ele tem no atleta dele também um ativo dele. Ele quer carregar isso para onde ele vai potencializar esse ativo. E o Vila hoje está se consolidando como esse clube também no mercado. Então, às vezes, aquele atleta que já é mais veterano, igual um Alisson Maia, que tinha proposta de renovação lá, ele já vem pro Vila. Tem um outro atleta que está em vias de assinar, que tinha contrato também com um grande clube de Série B, que está rescindindo para vir pro Vila. Você pega hoje, por exemplo, a questão da Celeuma e do próprio Poveda. Nós temos ali um ajustamento com o atleta e com o empresário. Tá faltando umas questões aí, porque o atleta conseguiu uma liberação na FIFA, essas coisas, mas tem um ajustamento com o empresário. Se os caras furar aí, é problema deles, aí é falta de hombridade deles. O presidente tá sendo, vamos dizer assim, passando um pouco o carro na frente nessa questão. Talvez sim, mas eu tenho que acreditar também na palavra, porque a partir do momento que o cara não cumpre o que fala, aí não faz nem sentido. Então ele é dispensado, ainda bem que ele vai embora. Que esse tipo de gente nem para nós que serve. Então, começa a enxergar essa situação de outra forma. Não é simples assim. Por exemplo, eu tranquilamente falo, será que se o Fernando Regis tivesse chegado no Vila na janela, ele não teria tido assim, vamos dizer assim, não teria seduzido muito mais ele do que quando ele chegou no começo do ano? Com certeza. Com certeza. Então, nós estamos aí numa margem de crescimento, vamos dizer assim, numa velocidade muito alta, cara. Nós pegamos ali, Thiago, nós temos que ser realistas. A maior diferença entre clubes rivais do país é aqui, cara. Você não pega em nenhum lugar do país com a diferença tão astronômica quanto aqui. E eu falo pra você que se era de 100 anos, hoje ela caiu pra 30. E nós vamos trabalhar pra cair, pra empatar. E nessa sequência eu falo pra você tranquilamente. Nessa sequência aí, se nós não tivermos um rebaixamento, se Deus quiser com acesso, eu nem estou contando, vamos dizer, de uma forma bem realista, mantendo essa pegada aí, esquece se vier um SAF ou se a SAF acelera o processo, né? Atalha o processo. Aí vem comentarista idiota, com todo respeito, idiota, que fala assim, não, os caras do Vila não querem sair, estão com amor. Meu filho, deixa eu te falar,
Tem 4 anos que nós contratamos uma empresa justamente para captar, para estruturar uma SAF no Vila. Como que nós não queremos? Quem que falou isso? Dá uma seguradinha que esse tema é para daqui a pouquinho. Não. Então, ô, Thiago, Então, a velocidade que as coisas elas vão fazendo, ela, vamos dizer assim, pode ser que ano que vem dê tudo errado, mas os enfrentamentos com classe, competitividade, totalmente diferente. Mas o Matheus foi bem, você sabe por quê? Rapidinho aqui que a gente já tem que dar uma paradinha, vai deixando o teu like no canal do YouTube. Acho que é interessante a gente colocar o nome aqui, senão fica igual o Renato Gaúcho, né, Matheus? É porque colocou o nome do Kleber, né? Outra coisa, ele colocou o meu aqui no começo também e a gente debateu ideia. Debateu. E eu acho que tem que ser desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo, entendeu? Foi o Charles Pereira que falou, não foi, ô Matheusão? Foi o Charles que falou. Perfeito, porque assim, é um cara que a gente gosta pra caramba e ele tem o direito da resposta aqui também. Não, e tranquilo. É ouvinte nosso. E assim como eu falo pra vocês tranquilamente, que quando estávamos lá, em algum momento se cogitou que que o novo treinador do Vila seria Lacerda ou Guanais, e aí depois é um tema que você quiser abordar, também será abordado. Sim. Falou assim, o Vila tá faltando ousadia. Mas aí depois que o Atlético anunciou o Guanais, aí ninguém falou mais nada. Aí a crítica era só quando o Vila acertou com o Lacerda. Entendeu? Não, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Sim. 1h57 da tarde, Hugo Jorge Bravo ao vivo aqui nos estúdios da Band News Goiânia. Daqui a pouco a gente fala de SAF, de contratação, de sócio, torcedor, tem muita coisa ainda. Vai deixando o teu like também, a tua pergunta, através do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Hora certa, Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. 1h57 da tarde na rádio mais bairrista do Brasil. Thiago Menezes. 2h03 da tarde, você tá ligado na Band News Goiânia com todas as cenas do esporte, vai deixando o teu like no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia, quero a tua mensagem, quero a tua participação, presidente Hugo Jorge Bravo, exclusivo na Band News, o presidente falou que vai participar aí com todas as outras rádios também, dos outros programas, mas ele dá honra pra gente aqui, né? A Band News está sendo a primeira emissora de rádio onde o presidente está começando aí essa série de entrevistas, né? Já falou sobre muita coisa, sobre passado, e agora a gente foca um pouquinho mais no presente e no futuro do Vila também. Até sobre a questão da SAF. A SAF do Vila Nova, o processo que chegou, né, Igor Santiago? Você que tem mais detalhes aí, o presidente vai falar sobre isso aqui agora. A Pluriconsultoria que está organizando todo esse processo, né, Igor Santiago? É a Pluri, né? Exatamente. É a empresa que está lado a lado com o Vila. E aí, Hugo, eu já queria te perguntar sobre isso, porque ontem na entrevista você falou você pontuou sobre isso, falou que o documento, que a proposta chegou bem fechadinha, bem organizada, mas que faltavam ali alguns pontos financeiros e algumas garantias. Eu queria que você falasse mais a respeito sobre essa sua expectativa financeira da proposta, o que são essas garantias e qual caminho o Vila Nova vai tomar agora, se o Vila vai negar a proposta ou optar aí por uma renegociação. Não, vamos lá. Primeiro aí, até fazer um parênteses aí, tá aproveitando a oportunidade aí, ô Thiago, Matheus aí, falar pessoal, adquiriu o manto da virada, estamos com promoção hoje até às 0 horas, né, Matheus? Pega a foto da camiseta, Lívia, ficou até maravilhosa. Até às 0 horas aí, R$169 aí, foi um sucesso, cara. Fizemos aquela live nossa lá que a gente, durante a live, mais de 500 camisas vendidas. Só na live. Boa, hein? Fenômeno. E eu falei, a camiseta ficou sensacional. O símbolo dourado ficou muito bonito. Massad viajando, né? Hã? Massad viajando. Eu senti falta dele ontem mesmo. Massad, ali é fenômeno, né? Tá aumentando a pança, grande massadinho. Vamos lá, então, pedir aí o torcedor aí, vamos lá. Onde que compra? Compra pela internet, www.mantodovila.com.br ou lá na própria loja, em até 6 vezes sem juros. Promoção aí válida até meia-noite, 169, a partir de amanhã, da meia-noite, 189, né, Matheus? Amplia a camisa Valor aí pra de pré-venda, ficou sensacional a camisa. A camisa ficou muito bonita, toda branca com detalhes em dourado, né? É de fato uma camisa pra você passar o Réveillon, né? Olha que coisa linda, todos os tamanhos disponíveis e tal. Camisa muito bonita, parabéns, viu? Manto da virada 2025, né? 2024 para 2025, você passando aí com a camisa do Vila, ajudando muito o Vila Nova na temporada 2025 também. Compre agora. Então vamos lá, Thiago. Sobre a questão da SAF, como eu te disse, a gente que tá atrás, né? Nós estamos buscando, contratamos uma empresa especializada nisso aí. E todo o processo da negociação ele é conduzido pelo conselho do clube. O presidente do conselho, ele tem uma comissão lá. Décio Caetano, que é um cara espetacular, discreto. E chegou, a proposta já tinha chegado já outras também. Chegou uma proposta que eu posso dizer que ela chegou bem estruturada. Bem estruturada que eu falo o seguinte, por quê? Ela fala quanto que vai ser investido no futebol,
ela fala quanto que ela vai investir no OBA, quanto que ela vai investir no CT e quanto ela vai pôr na liquidação de passivo. de passivo. Porém, no que ela fala, no ponto que ela fala do investimento anual, ela está bem aquém do que a gente espera. Então vamos dizer, as pessoas tem que abrir. Não tem como abrir porque ela é pautada por termo de confidencialidade sob pena de multa. Ela traz ali um valor, e aí tudo que eu vou falar agora é de forma hipotética. Vamos dizer, um exemplo. O Vila arrecadaria 100 milhões, como se a gente arrecadasse 100 milhões por ano. Ela garantiria ali um mínimo de 105 milhões caso a gente estivesse na Série B. Então ela fala que nós teríamos 105 milhões. Aquilo, na hora que você bate o olho, você faz assim, quando você vê num prazo, ela fala, um valor. Não, mas a gente arrecada 100. Ou seja, a diferença era muito pequena. Ela tá pondo o quê? 5 a mais. Certo? Então, são números hipotéticos que eu tô te falando. Isso aqui não vai mudar a nossa vida. Não muda o Vila de patamar. Muda. Não que a gente acha que tem que o cara chegar aqui e falar que vai ter que botar, vamos dizer, um extra de 100 milhões a mais por ano. Também não vai acontecer. E nós temos que ter a garantia. Nós temos que esticar isso aí não está encerrado, ninguém está negando, nós estamos ali. Agora o processo é a contraproposta. A renegociação. A renegociação. Chegou num termo em que a coisa caminhou, agora está na hora de você apresentar as garantias de que você vai cumprir isso. Quem está por trás? Porque também não adianta, Tiagão. Por exemplo, às vezes é um grupo de empresário. Aí o cara fala assim, eu vou pôr aí 10 milhões a mais por ano. Aí atrás, jogador dele, né, Mateuzinho? Fala que o cara tá ganhando 200 mil, sendo que na verdade o cara tá ganhando 70 e fala que só naquele atleta ele já aportou 1 milhão e 400 a mais. Então, assim, o futebol tem umas SAFs aí que tá cheio dessas pegadinhas. Então nós não vamos cair nisso. Não adianta o cara chegar e falar assim, eu vou colocar uma SAF 300 milhões no Vila. 300 milhões, vamos dizer, ele fala assim, eu garanto 300 milhões, mas você vai às vezes ganhar aí, só o patrimônio do clube vale 85. Então como que você vai... A SAF do Cruzeiro foi mais ou menos assim, né? 400 milhões. Gastaram mesmo, o Ronaldo não gastou nada. E ainda vendeu por um preço maior do que ele tinha fechado. Né? Então, assim, ele teve lucro com a SAF. Só que aí vai a grande questão. Que eu vejo, 2 pontos. Primeiro, para mim, que é o principal, é quem tá por trás. É um Group City? Filhão, vamos nem discutir valor. É a Red Bull? Senta na cadeira. Quem tá por trás é bom. Cara, eu não sei. A gente ainda não... Como é grupo de fundo, eu não sei dizer ainda... Não tem um lastro ainda de qual... Vamos dizer assim, da experiência de quem tá. Aquele grego que tá negociando com o Vasco da Gama, que ele tentou também. Que Nem pegou o telefone do Vila. O Geni é meu chegado, gosto do Geni, mas caiu da cama, bateu a cabeça e começou a sonhar ali, sei lá, e começou a imaginar que ele tava na Grécia, lá naquelas ilhas lá. Marinax. E aí virou todo esse tardalhaço. Não é verdade. O processo nosso é um processo muito pezinho no chão, só virou à tona porque o Fernando da Pluri, numa entrevista despretensiosa lá em Pelotas, falou isso e, vamos dizer, o poder, o fenômeno que é a rede vocês aí, a mídia, né? Faz com que o negócio chegue aqui em segundos. Mas assim, Você faz essa pergunta, Matheus Carvalho, em nome das maiores marcas brasileiras, a Band News Goiânia apresentando para você o debate das feras até às 3 da tarde. Oferecimento da Vesa Citroën Aparecida, a melhor do Brasil. Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Aproveite. Roadsat é muito mais garantia e segurança para sua família. Venha para a família mais segura do Brasil. 0800 611 21. Papelaria tributária onde cada um tem o seu papel. GCar Centro Automotivo, GP Car Centro Automotivo, TBA3 Jardim América, 3515-7004. Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas. E também minha família, essa marca maravilhosa que sempre cuida de você. Importante, né? Irmão Soares. Tudo que você precisa em materiais para construção, do básico ao acabamento. Compre na loja, compre também pelo site. Assim, é porque é um anseio muito grande do torcedor do Vila em relação à SAF. Eu, particularmente, eu entendo que o Vila Nova
vai chegar com mais facilidade na Série A através de SAF. Porque eu acredito no seu trabalho, é um trabalho sério. Muitas vezes eu defendo, acabo sendo xingado por causa disso, mas eu não vou fugir das minhas convicções. Mas eu vejo que o Vila Nova, para ele ir num patamar um pouco mais alto, é através de SAF e, consequentemente, para subir para uma Série A. Dentro dessa proposta que foi feita. Porque assim, eu sinceramente eu não entendo de como que é essa abordagem. É uma proposta séria ou talvez seja um grupo de empresários lançou uma proposta pro Vila para ver o que vira. Vamos ver se esses bobos aqui aceita. Ou você acha que realmente é algo negociável? Você manda uma contraproposta? É o que a gente espera que seja negociável, porque a própria empresa que nos faz a assessoria, ela tem também ali a capacidade ali no primeiro momento já de fazer essa avaliação. Já faz o filtro. De tentar filtrar ali os aventureiros. Né? O Fernando, que realmente quer, né? Isso. O Fernando falou aqui na entrevista que foram 3 meses de análise. De filtros, né? Então, assim, vamos dizer, nesse primeiro momento, cara, a gente tá muito preocupado na questão de chegar a um acordo entre valores, essa questão de investimento. Por exemplo, o cara chega e fala... Aí depois nós vamos para os cuidados de quem está por trás, que não adianta. O cara vai, vou pôr 40, hipoteticamente falando, vou pôr, vamos dizer, 40, 30, 40, 50, sei lá, milhões no Oba. O cara faz a obra, ele mesmo que está fazendo a obra, gasta 15. Nós sabemos. Ele gasta aqui e recebe dali, né? Entendeu? Então, temos que ter o cuidado, pezinho no chão. Além de estar preocupado com a questão de quem está por trás, nós temos aí, que é um grande problema que o Cruzeiro teve, era a necessidade, né? Sim. Então o Cruzeiro... Tava quebrado, né? O Cruzeiro tava, vamos dizer assim... caindo pra Série C. O modelo do Bahia, até foi um negócio que eu estudei bastante, até com alguns amigos lá em Salvador, eu me aprofundei bastante na questão do modelo da SAF do Bahia, que para mim é o modelo mais espetacular de SAF no Brasil. Isso aí é top. É espetacular. Primeiro ponto, pelo grupo que tá lá, o Grupo City, que é uma holding de equipes, que não né? desfigurou. E outra coisa, tem a obrigação da manutenção do investimento e da folha salarial. O Grupo City ele é obrigado, durante um determinado período, a manter uma folha salarial na casa de 16 milhões de reais. Obrigado! Ele não pode gastar menos. Então, mais ou menos, essa também tá, lógico, dentro dessa discussão do valor anual, né? O Vila exige isso também. Tem que ser, ué, porque não adianta aí. Por exemplo, para falar que nós temos, vamos dizer, um time de 1 milhão, o cara tem que vir aqui e falar que nós vamos ter pelo menos um de 2, para pelo menos dobrar a expectativa, mas de 2 com, vamos dizer assim, com critério. E outra coisa, tem que ter penalidade se cair. Tem que ter penalidade se cair. Eu tenho que fazer uma previsão orçamentária, esse aí também prevê, em caso de Série C. Em caso de Série C, até que a proposta deles até que ficou num bom valor. Eu vou ser bem sincero contigo, Thiago. Eu não importo nem do que o cara vai aportar na Série A, porque o sonho nosso é ver na Série A. Às vezes é a oportunidade até dele tirar ele tá vindo aqui o lucro ganhar, dele, né? Ganhar, ué. Mas na B, ele tem que colocar um mínimo ali que vai fazer com que a gente... O que seria, assim, hoje um valor razoável? Por exemplo, o Atlético já subiu com 19 milhões. O Mirassol tá falando aí que subiu com mais ou menos 22 milhões. Não, 22 de quê? 22 milhões de gasto com um time de futebol durante o campeonato. Folha salarial, né? Subiu com 19 quando? Em 2019, quando o Vila Nova caiu. Porque ano passado, pelo amor de Deus. Não, ano passado eles gastaram muito, mas 2019 parece que foi 19 milhões. O que seria assim, um orçamento? O Campeonato Brasileiro começa no mês de abril, né? Maio. Eu acredito assim com a seria um gasto razoável? Seria 2 milhões, né? Mês. Ou seja, o Vila precisaria dobrar a folha que ele tem atualmente. Nem ser no estadual, entendeu? Mas pelo menos ali os 8 meses do brasileiro, você teria que ter uns 2 milhões. 2 milhões a gente pode encher o saco. Rapaz... Mais do que a gente já tá enchendo. Nem diz tudo, brother. Eu acho que com 1.6 você já podia me encher. Qual que era a folha do Vila ano passado? Daquela Série B fatídica lá do Frasqueirão? Do Frasqueirão era 950. Nós finalizamos com 950. O Vila quase subiu com 950 mil. Quase subiu. Quase subiu com 950 mil. Em relação à SAF da Portuguesa, você viu como tá sendo? Matheus, assim... É difícil a gente comentar com algo fora, porque às vezes ela... Só que entrou patrimônio, né? Entrou o Canindé, entrou o ginásio, o clube social, entrou muita coisa. É a mesma do Paraná, estão falando em valores altos, mas tem áreas muito... Não, o Paraná hoje, né? ele tem áreas melhores que a do Atlético Paranaense. Aí. Os clubes lá que o Paraná tem, porque ele é a junção de 2 times, né? Do Colorado e do Pinheiros. Então é uma situação maravilhosa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Matheus, que eu acho que é fundamental. Quero falar do time também, tá, Igor Santiago? Prepara aí.
Gente, atenção, a Centro-Oeste Express é a transportadora número 1 de Goiás. Centro-Oeste Express de Goiás para todo o Brasil. Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste Brejireiro. GT Autopeças, precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, 3265-3333. Na Vesa Renault, aproveite. Renault Card Evolution MT 2025, R$ 95.490. Tudo em 36 meses. Explosão de ofertas na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. E Lago Verde anunciando para você, 14º Campeonato de Pesca Esportiva de Goiânia. Mais informações pelo Instagram, @Lago Verde. Não estou falando aqui com o presidente executivo do Vila, nem com o conselheiro. Estou falando aqui com o torcedor do Vila, Hugo Jorge Bravo. Aí você pega o valuation, né? O valuation é montado no futebol basicamente pela questão da torcida, repercussão, poder de engajamento, né? O valor ali mais ou menos do bilhete médio que uma equipe tem, o que ele gasta, né? Também questão de média de público, que aqui no futebol goiano é um negócio complicado, que dá uma desvalorizada no produto. O que seria um valor adequado para que uma equipe comprasse o Vila Nova na visão do Hugo Jorge Bravo, não o presidente, o torcedor do Vila Nova, de arquibancada? Cara, eu vou ser bem sincero, cara, e volto a repetir o que eu já falei. A questão não tá nem tanto no valor, a minha opinião, a minha individual. Ela tá muito mais em quem tá por trás. Igual a gente falou do City aí. Lógico que você vai prever ali valor mínimo e tudo, mas assim, um City, o Red Bull já desconfigura mais, mas eu... O Red Bull é SA, né? Ele comprou o time, Não, comprou tudo, porteira fechada. Sim, mas o Red Bull ainda tá no modelo associativo até esses dias para trás aí. Isso aí nem se mudou. É porque tem uma diferença tributária quando você tá no modelo associativo e depois quando você vai passar. Então, vamos dizer, o que eu penso muito, e aí é onde essa proposta ela foi já melhor estruturada, porque ela fala que quando você vai investir no Oba, eu acho que nós temos que colocar um valor de investimento que remodele o Oba, nós temos que colocar um valor no CT de algumas coisas que ainda precisam, acho que melhorar ali, fazer um campo sintético ali para aguentar mais a pancada de mais categoria de base, a parte do pagamento das dívidas e principalmente o valor mínimo anual para você manter seu time de forma competitiva na Série B. Prevendo também ali, caiu, vamos dizer, comprou 90% das ações. Caiu, você tem uma penalidade, você perde 5%. Aí a associação incorpora 5%. Uma garantia mínima em caso de Série C, alguma penalidade muito maior em caso de rebaixamento para a Série D, porque nós vimos aí equipes que em menos de 10 anos atrás estavam na Série A, hoje está na Série D. Joinville, Santa Cruz, né? Paraná. Paraná também, Paraná Clube. Então, vamos dizer, um valor ali que o cara conseguisse aportar ali pelo menos anualmente de 15 a 20 milhões a mais no clube, no futebol. E isso aí por um prazo maior de 8, 10 anos aí. Aí, 20 milhões. Eu falei isso aqui semana passada, que a gente debateu aqui no Debate da Série sobre a questão do valor do Vila Nova. Eu falei de 200 a 250 milhões. E é mais ou menos o que o presidente está falando. E outras, é isso, 200 a 250 milhões. Às vezes a pessoa fala, mas gera uma celeuma de transferência da propriedade do Oba. Eu acho que não tem que transferir, tem que ser algo... Usufruto, né? Usufruto, faz Usufruto. a cessão do uso. Por quê, cara? Nós temos que resguardar também o clube. A única coisa que vai resguardar o clube patrimonialmente falando é isso. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, você pega a SAF, vamos dizer, do América de Natal, que falaram aí que era 100 e tantos milhões, tudo. O Mateuzinho saiu por rescisão indireta. Não estava recebendo. Marquinhos Santos também reclamou lá de salário. Aí o que acontece? Você pega, por exemplo, tem SAF aí da Série B, eu vou evitar falar o nome, que pagava 250 mil reais para um CEO. Por exemplo, 250 mil reais ele repercute que 3 milhões num ano, cara. Como que você paga 3 milhões num ano para um CEO, um administrador de um clube que está na Série B? Lembrando que é SAF, tá, gente? Senão daqui a pouco o pessoal fala que o Hugo tá falando do Goiás. É SAF, o Goiás ainda é associação. Não. É SAF. Não tem nada a ver com... Sim, só para Não. deixar aqui bem explicado. E outro povo pode falar o que for. Ali também, aqui o nosso principal rival ali, vamos ser bem sinceros, o grande mérito deles é ter a família ali que tá há quantos anos à frente do clube, pessoas decentes. Você pega o nosso outro rival ali, de um trabalho ali de pessoas que estão há 20 anos também, de um grupo de pessoas que estão há 20 anos.
Então, tiveram os momentos de dificuldade, assim como todos aí passam por momentos de dificuldade, mas, vamos dizer, são pessoas que têm uma boa linha de condução. Então, não, vamos dizer, não tem nada a ver. Eu tenho certeza absoluta que o nosso rival aqui não iria pagar nunca 250 mil para um CEO. Então, vamos dizer, e aí o camarada paga quase 3 milhões num CEO anualmente para depois ficar justificando. Assim, também tá queimando dinheiro, cara. Não pode fazer isso, entendeu? Aí depois pega o clube, isso aqui só tá me dando prejuízo. E aí eu vou vender para quem? É outra coisa que a gente tem que cuidar. Os critérios da transferência da SAF. Exemplo, o Ronaldo compra do Cruzeiro, aí já, o Pedrinho já compra, que é um cara que tem... Foi uma revenda, né? Teve a venda e a revenda. E depois, o Pedrinho encheu o saco, porque o povo tá... Agora a torcida do Cruzeiro tá vindo aqui quebrar minhas lojas no supermercado. Duvido que isso acontece? Claro que não, hein? Duvida, Matheus? Claro que não, hein? Fiquei puto, futebol não é pra mim, que eu sou empresário top do país, é só pra quem não presta, e começa aquelas conversas. Eu vou vender, aí vai vender pra quem? E aí? E aí? Como é que essas sucessões, isso aí também precisa ser discutido. É lindo, sensacional, o Textor no Botafogo, espetacular, cara. Espetacular. Mas nós estamos falando de instituições centenárias. E de um mercado totalmente diferente do nosso, né? Não, fala assim, centenários. E aí, como que é a sucessão disso aí? Tem que ser discutido também. Presidente, uma outra coisa, eu acho que SAF, tem mais alguma pergunta em cima disso? Não, é assim, eu não sei qual que é a visão que vocês têm, mas eu acredito que a SAF, quando ela vir, eu acho que tem que fazer uma transição não de impacto, né? Por exemplo, chegar a SAF, falar, tchau Hugo, tchau sua turma aqui, e agora daqui pra frente é a gente que toca tudo. Eu acho que tem que ser uma transição mais tranquila, até mesmo porque vocês sabem mais o pé do Vila. Rapaz, falar, do jeito que eles tocar, quiser que vai embora pro outro dia, eu só vou lá torcer. Mas você acabou de citar a questão do América aí, né? Sim. E o Vasco? O próprio Vasco da Gama. Rapaz, nós temos... Em Portugal tem um monte de SAF aí que quebrou time. É a SAD, né? É. Aqui é SAF, lá é SAD. Isso. Deixa eu abraçar aqui o Delano Castro tá com a gente, Felipe Andrade também tá ligado. Um abraço pro Wellington Santana, cadê as perguntas do chat pro presidente? Prepara mais uma aí do Ex, Ana Lívia Dias. O Alclin também tá ligado com a gente, abraço. Tô abraçando o Sargento Nunes também, tá ligado, atleticano, Giovanna Alexandre. Tô aqui em Porto Seguro, vindo a maior e melhor rádio do Brasil, com o presidente do Vila Nova. Leonan Ferreira também tá ligado. Boa tarde, Thiago. Pergunte pro Hugo, esse Vila Nova brigará para subir ano que vem. Já falou sobre essa questão. O Wesley também tá com a gente. O Paulo Pacheco também tá ligado, perguntando aqui da base do Vila, Marco Aurélio Gomes, enfim. Um abraço para toda essa turma. Vai deixando o teu like no canal do YouTube. Gente, atenção, a Belcar Caminhões tem tudo o que você precisa. Bom atendimento, parceria, confiança, credibilidade. 6232399600. Belcar Caminhões. A solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões. A Camargo, maior estoque de peças MWM para motores a diesel. A Camargo, parceira de quem produz. Cobiqueto Sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade. 3255-4040. Viveiro Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. E Frutos de Goiás, a fruta do pé, direto para o seu picolé. Antes da gente falar aqui de contratações, o Igor Santiago já tem perguntas ali engatadas. Mais uma pergunta aí do Deixa eu fazer do Instagram, porque não foi feito nenhum do Instagram, né? Por gentileza, faz aí. Prepara umas duas. Tem várias. Duas? Duas, na Beleza. sequência. A Fatal Model continua para 2025? A priori, não. O Murilo tá lá em conversas, mas a priori não tá renovado ainda. O investimento deles foi aquele que você esperava, presidente? Porque no Vitória eles mudaram o Vitória de patamar na reta final da Série B do ano passado. No Vila ajudaram com a questão do placar, mas assim... Ajudaram, mas assim, não foi um investimento vultoso, assim, não. Foi um bom investimento. Entendi. Mas não... Mais uma pergunta. Não mudou de patamar como a gente esperava, né? Outra pergunta, Matheus. Pega mais uma aí. Bom, tem várias, cara, mas Hugo, o que é necessário para o Vila Nova ter jogos do Brasileirão no Serra Dourada? Essa também é boa. Sim, pelo menos pelo que você vem falando, né, em relação ao clássico ser no Serra Dourada, você tem um apreço muito grande pelo Serra, né? Gosto mais. A questão de ir pro Serra é na medida que você estimar a possibilidade aí de um público aí superior a 18 mil pessoas. O Vila tentou pegar a gestão do Serra Dourada ou não passou pela sua cabeça? Você acha que não seria interessante? Não tem como. Você não tem a mínima condição O custo é muito alto. Ali você precisa ter um valor de investimento muito alto para você fazer aquela estrutura ali, que ela é cara, a manutenção dela, caríssima, para fazer ela girar. Outra pergunta aí do Ex, pra gente dar mais moral aqui pra galera, João Vitor, essa pergunta é boa aqui também.
Qual o motivo da renovação do House? Na base não tem um goleiro do nível dele? Pergunta do João Vitor. Ô, João Vitor, beleza? Primeiro, vamos lá. House, Red House. Eu tenho certeza que, inclusive, o senhor, depois do jogo do Clássico, pediu ele como titular. Eu pedi. Assim como todo mundo tava aqui, né? Não, eu não pedi não. Presidente, qual a grande defesa que ele fez naquele jogo contra a equipe do Goiás? Ah, mas ele foi seguro. Seguro Ele com 3 saídas de bola. Deixa eu falar, também não tô falando aqui que eu fui lá e defendi pra tirar, não. Mesmo porque quando tomaram a decisão de tirar, eu falei lá literalmente, olha que eu não fico em cima da mesa. Eu falei, rapaz, eu não tenho uma opinião formada sobre isso aí. Você foi consultado. Na verdade, ninguém Não, tinha, né? Muita gente... Opinião- você tá ali, ué? Opinião Você forte. tá ali, e eu sempre dou a opinião. Você dá pitaco. Lógico aí. Mas não ter um cuidado pra não, vamos dizer assim, aquilo ali, não vou escalar, mas eu questiono. Eu questiono por quê, por que vai fazer e depois, principalmente, com as justificativas. Fala pra você hoje, tranquilamente. A peça mais difícil do futebol brasileiro chama-se treinador de futebol. Você acha que é jogador? Não é, chama-se treinador de futebol. É o ser mais incoerente que existe. Num dia o menino é titular, no outro jogo às vezes não quer nem convocar o menino e depois o que não era convocado, do nada ele já vira titular. Zero coerência. Zero. Mas enfim, nessa questão inclusive aí, eu não fui. Ele fez um bom jogo. O House é um menino de 24 anos, com um ótimo perfil, uma ótima escola, assim como o Denis, veio de uma ótima escola e aqui teve ali os primeiros, vamos dizer, a primeira oportunidade de criar uma sequência e foi muito bem o Denis. Fez dois bons anos. Então ele, a gente vê um cara que tem um tecnicamente muito bom, tem um bom perfil e a gente entende que o valor dele, o custo-benefício dele, a gente vale a pena apostar. O Vasco queria a renovação dele. Não por acaso esse menino ficou lá quantos anos no Vasco, ele tem qualidade. E aí se pega, vamos dizer, pegou ele pra Cristo num jogo onde todo mundo foi mal. Inclusive o treinador. Todo mundo foi mal. Todo mundo. Então nós também temos que ponderar bastante essa questão. Nós estamos ali no dia a dia. Ele pode entrar amanhã no jogo, às vezes falhar de novo. Pode falhar, mas ele tem a sua condição de vir, quando tiver a oportunidade, de ajudar. Assim como ele ajudou, ele foi... você fala assim, ele não fez... Não, ele foi seguro no jogo. Ele pode não ter feito nenhum... Ele não fez nenhuma defesa. Teve um chute que ele espalmou pra frente. De uma falta do Paulo Baia. Mas uma falta, pelo amor de Deus, né? A falta do Paulo Baia é um atleta que a batida dele é uma batida pesada. A batida pesada, ele foi, sustentou ali, rebateu, mas ele mesmo recuperou naquela bola. Mas ele foi um atleta seguro na partida. Boa reposição, boa saída de gol. Então, assim, é um menino novo que ainda vai ser trabalhado. Mas sobre essa questão da base, eu acho que é uma pergunta Aí, vamos interessante. lá. Aí a pergunta é o seguinte, nós temos um bom jogador, um bom garoto na base, que é o Cauã. Mas é um menino que está com 18 para 19 anos. Ele, no nosso entendimento, ele não ainda está pronto para ser pelo menos um segundo goleiro do clube. Não está pronto. Se tivesse, ô João, pode ter certeza absoluta que nós apostaríamos nele. Sem medo de errar. E os pajés da vida? Esse é o ponto. Quantas contratações o Vila Nova fez nessa temporada, Igor Santiago? Me socorra aqui. Foi mais de 30? Foi mais Cara, de 30. acaba que você tem que fazer, que você faz muito, porque de um ano pro outro você perde muita gente. Por exemplo, pega o time titular nosso do ano passado. Lourenço saiu, Donato Vamos lá, saiu. vamos por posição. Vamos lá. Lateral direito saiu. Lateral direito saiu, Donato saiu, Doma saiu, Gelado saiu. Sim. O Cristiano saiu. E voltou depois. Saiu, voltou, o Igor Henrique saiu, voltou, Lourenço o Lourenço saiu, Paredes saiu, Caio Dantas saiu e o Ran Cris ficou e depois saiu. Ué. Vamos dizer, o time valorizou. A gente não conseguiu segurar os caras. Mas assim, É normal. até pra ser um negócio bacana, que a gente tá fazendo entrevista assim, bem sincera mesmo, né, Matheus? Né, Igor Santiago? Né, amigo de casa? Claro. O que falou coisas aqui que ele não concorda, a gente debateu. É uma coisa que a gente escuta muito, eu já falei isso aqui. O Adolfo adorava esse negócio, que é o trem da quanti e da quali. Quantidade e qualidade. O Vila Nova fez mais de 40, talvez, contratações, umas 40 e Chegou poucas. a 39. 39. Quase 40 contratações. 39. E alguns jogadores que foram extremamente criticados. Por exemplo, o Gabriel, que veio agora nessa reta final, jogadores da Aparecidense e tal. Talvez não seria mais interessante, ao invés de trazerem 40 jogadores, talvez ali 15, 18, que você não errou em todas, você acertou em algumas.
tivesse trazido a metade dos jogadores com mais qualidade? Normal, terminamos o ano quase sem jogador pra sentar no banco. Às vezes a rotatividade é alta, mas um saindo, o outro chegando. Eles não ficam aqui ao mesmo tempo, não. Pra falar o ponto, assim, pega o salário de 3 ali e paga um. Meu sonho, aí. Olha o jeito que nós terminamos aí o ano. Nós só goleiro que nós tivemos que trazer, nós trouxemos 2 goleiros. Nós tivemos quase que remontar o time, nós tivemos problema disciplinar, nós tivemos que mandar a gente embora. Nós tivemos que reconstruir o time. E outra coisa, acaba que às vezes você tem que apostar, e time que precisa apostar, a chance de você errar e ter que substituir ela é maior. Mas a aposta na base não é mais interessante, presidente? Por exemplo, o Gabriel, atacante, que veio do Caxias, né? Gabriel Silva. Gabriel, assim, pode ser que daqui 5, 6 anos ele queima a minha língua. Ele arrebente com a minha língua. Mas eu não vejo muita qualidade nele. E o Vila tem um garoto na base, você tá falando com um rapaz aqui que vê jogo da base do Vila. Principalmente porque hoje praticamente tudo é transmitido. Perfeito. O Pajé é bom de bola. Ao invés do Gabriel Silva, talvez não fosse mais interessante a aposta no Pajé? Pode falar, quem é Gabriel Silva? O que ele fez pra vir pro O Vila? Gabriel fez uma temporada interessante pelo Caxias. A gente não acompanha muito o Caxias, né, presidente? Tem comentarista que fala que vê todo jogo e tal. Eu não vejo. Mas vocês têm a obrigação de ver, você vai me desculpar. Não, mas eu vi alguns jogos do Gabriel. Mas, por exemplo, Mas eu quando prefiro ver o jogo do Pajé, que é nosso aqui, é do Não, mas Tigrão. Nem do Pajé você vê. Não, Se eu eu vi. perguntar das características do Pajé, você vai ver que é totalmente diferente da Inclusive dele. contra o Cuiabá, ele joga muita E bola. outra, mais uma incoerência de treinador. Tô aqui abrindo o coração. Cobrei do seu Frontino também, cobrei do seu treinador. Falei, mas aí, vamos lá. O menino vem, joga de titular. Nós ganhamos o jogo de 2-0 do Cuiabá. E qual que é a justificativa pra gente não convocar mais o menino? E aí? Qual foi a resposta? O menino não tá pronto. Aquelas ladainhas de sempre. Entendeu? Então, tipo assim, vamos lá, do Gabriel. Nós terminamos o campeonato com quantos atacantes de lado? Não lembro agora. Moço, nosso elenco era enxuto. Eu tinha que pegar, nós tínhamos ali na reta final, nós buscamos jogadores aí que foram aí para clubes que subiram. Nós chegamos a oferecer altíssimo salário, o cara preferiu ir para outro clube. Você pega, por exemplo, um Yuri Castilho desse aí, nós fomos atrás do Yuri Castilho, nós fomos atrás do Elton Silva. Mas um preferiu ir pro Sport, outro preferiu ir pro Mirassol, e aí? Falando em procurar outro clube, você podia parar de procurar o Barroca, né, Hugo? Pois Barroca? É. Você não procurou o Barroca Porque agora todo ano o recentemente, Vila não? procura o Barroca. Oi? Todo ano o Vila Cara, procura. ele é um bom treinador. Não é, né? Não, presidente, faz isso não. Gosto demais de você. Faz isso não. Barroca não. Eu acho ele um bom treinador. Você e o Ato, vocês gostam do Barroca. Faz isso não. Mas não, vem cá, vamos. Não, faz isso comigo não, Thiagão, presidente. na boa. Te conheço há tanto tempo. Foram 3 vezes já. Thiagão, Hugão. na boa, Thiagão. Eu acho que você nunca chutou uma bunda de frango. Não, chutava e bem. Não, nunca. Inclusive joguei contra você, peguei pênalti seu já, para com isso. Deixa eu falar. Ah. Vamos lá. Se quem tá, vamos dizer assim, do outro lado, que tá convivendo, vamos dizer, esquece a minha procura. Vai lá do seu ídolo lá. Se ele trouxe o cara, quantas vezes? Eu acho que ele trouxe 2 vezes. Trouxe 2. E foi criticado nas 2 vezes que Pra trouxe. você ver, o tanto que o poste tá mijando o cachorro. Você que não participa do dia a dia do clube, que nunca viu um treino, que nunca viu uma pré-eleção, que nunca viu como é o comandamento do cara, você critica? Como que tem lógica um trem desse? Pois é, mas assim... Barroca não. Eu falo assim, na boa. Mas a gente na boa, fica sabendo tem de muita cara coisa. o cara que tem acesso aqui, tem um acesso com Bahia. Vamos, entra nós. sabe- moço, você ele pegou sabe os o 3 cara- tudo pronto, igual no Atlético não, dele. e você então sabe ele o cara- não tem mérito nenhum. Não sei, não tô é. falando isso. Acho que o Matheus tá sendo Acho que, extremista. assim, Mas você sabe um treinador que eu acho muito mais técnico que o Barroca? Você mandou embora, o Luizinho Lopes. Pois é, e quando eu trouxe ele, você criticou. Critiquei o Luizinho Lopes? Todo mundo aqui criticou. Era um absurdo o Vila trazer um O treinador. Thiago Carvalho eu Peraí, critiquei deixa eu demais. falar, é um absurdo o Vila trazer um treinador que foi demitido de um time que tá na zona de rebaixamento. Todos falaram. Todos. E ele é um bom treinador, sim. E nós trocamos ele porque nós tínhamos uma convicção, particularmente, lógico que teve alguma outra divergência, mas nós tínhamos uma convicção que com ele nós não iria subir. E com o Thiago Carvalho subiu? Deixa eu te falar, com o Igor, quando nós trouxemos o Igor na reta final, que todo mundo aqui também criticou, o Igor quase subiu. Nós demos um tiro, cara. Mas a gente olhando agora pro futuro, qual característica interessante você viu no Lacerda pra dar certo em uma temporada, né? Não analisando apenas o Campeonato Goiano. Vamos lá.
Eu tô te falando que eu já não critiquei ele, Sim. né? Então, assim, porque você tá falando todo mundo criticou, eu não tô lembrado Aí eu de ter critiquei o criticado o Lacerda. Luizinho. Eu não lembrei de... Então, aí, mas- por exemplo, E critiquei o Guanais também, que você falou aqui. A questão... Não, aí você diminuiu o Não, tomzinho. deixa, Você não, mas eu diminuiu. te explico. Entre Eu nós, te explico vamos- por quê. nós- O Guanais, ele é campeão paranaense com o sub-23 do Atlético Paranaense contra o time principal do Coritiba. Uai, O Guanais, qual foi a posição? Você gosta de perguntar, que eu pergunto também. Qual a posição do Amazonas, do time do Lacerda na Série B do Campeonato Brasileiro? Ah, tá. Então vamos lá. Qual a posição do Guanais? O Lacerda nunca ganhou nada? Não tô falando isso não, é ué. porque não, você falou que o menino ganhou o Sub-23. O Lacerda, qual que é o histórico do Lacerda? O como Lacerda ele treinador? tem uma boa passagem pela equipe do Caxias e fez um trabalho horroroso, ridículo no ABC de Natal. Ah, beleza. No Caxias ele ganhou alguma coisa? No Caxias ele foi bem. Ele chegou na final do campeonato Foi na final, gaúcho. porque ele ganhou o primeiro turno, Sim. inclusive. Que Sim. é um título lá que Sim. equivale a um título. Talvez Sim. até mais difícil. E olha que eu tô falando de um treinador espetacular. O Guanais, pra mim, foram pra mim os dois melhores treinadores da competição. Os dois melhores treinadores da competição. Mas você também acha o Guanais melhor que o Lacerda, ué? Você procurou o Guanais primeiro? Não, quem falou pra você que eu procurei? Você primeiro? falou aqui, ué. Não, falei que foram dois treinadores que pra mim foram os dois treinadores os melhores da competição. Aí você fala o seguinte, o Guanais terminou na frente do Lacerda. Você não tem que fazer essa comparação. Você vai me desculpar. Mas qual comparação que eu tenho que fazer então, presidente? Qual que é a comparação? Sim. Vamos lá. Primeiro, quais são as condições de trabalho no Amazonas e quais as condições de trabalho no Operário? Aí eu te peguei. Qual a folha de pagamento do time do Amazonas e a folha de pagamento do Operário? Não. Qual campo de treinamento? Não, mas eu tô falando de investimento aí. Futebol também é investimento. Deixa eu te falar, eu não sei te dizer o valor ao certo da folha do Amazonas. Só que pega em jogador de expressão que terminou jogando o Amazonas e o Operário, eu acho que foi na similaridade. Agora, e a condição de treinamento? Eu não conheço a condição do Amazonas. Então tá bom então. Então você procura saber lá até então não tem nem centro de treinamento. Lá, e aí o treinador pode confidenciar para você, eu não sei se vai fazer isso. Lá se marca o treino aonde vai se treinar no dia do treino. Porque você fica pulando de galho em galho. Lá você gera um grupo que até dias atrás estava com 2, 3 meses de salário atrasado. Me perdoe o pessoal aí, eu não tô querendo fazer celeuma nisso. Lá, cada viagem sua, você tem que... É uma viagem continental. A sua pior logística de viagem é a do Amazonas. Aí você não coloca isso na ponta do lápis. Não, eu coloco. Só Então, que assim, um cara desse pra mim, meu irmão, deixa eu te falar, o que ele fez num time que a primeira vez subiu na competição, com dificuldade de local de treino, com logística péssimo, um cara desse fez um trabalho excelente. Quem era Mano Menezes antes de assumir o Grêmio? o Mano Menezes foi semifinalista da Copa do Brasil pelo time do 15 de novembro lá de Campo Bom, Então, mas ele era de um time do interior do Rio do Grande Rio do Grande Sul. do Sul, que também tinha feito maus trabalhos. no Rio- Presidente, o Thiago Menezes virou uma espécie de Milton Neves aqui no nosso programa, que só ele fala, certo? Ele botou na cabeça que o Guanais é melhor que o seu técnico. O argumento dele é raso. Eu acho que são dois treinadores No com mesmo muito nível. potencial, cara. No mesmo nível. Muito potencial. E tem potencial. E tem potencial, sim. O Milton Neves 2, que é o Thiago, ele tá se baseando em situações distintas. Eu acho que o treinador do Amazonas, ele pegou uma boleirada lá difícil de trabalhar, tanto é verdade que ele pegou um povo lá que é complicado até dizer chega. Eu acho que os dois treinadores, eles são treinadores... Acho não, isso é fato, né? Eles são treinadores emergentes. Eles podem fazer trabalhos bons aqui no Vila Nova e no Atlético. E hoje, o Vila dá boas condições de trabalho para treinador. O Vila deixou de ser aquele clube que... No início da sua gestão, eu estive lá. Tinha cama que tinha três pés... E um pedaço do colchão estava no chão. Eu fui lá, você me mostrou. Então o Vila Nova hoje dá condição boa de trabalho para
para treinador. Eu não sei de onde o Thiago tira certas coisas. Tendo o jogo, comandante. Não. É só ver jogo. Você não sabia, por exemplo, que o ABC de Natal fez uma campanha ridícula no campeonato Não, estadual. senhor, Uai, eu tô falando aqui, eu vejo o jogo, ué. Não, você vai deixar eu falar, porque você fica com o microfone e não deixa as pessoas falar, Não, e ué. aí fica ruim até pro ouvinte entender. Eu tô falando quem Não, você. Em que momento eu não deixei eu falar aqui, ué? Quantos jogos você viu do time que foi comandado pelo Guanais? Uai, eu vi vários jogos dele, ué. Quais? Só contra o time goiano aqui foram 4, ué. Pois é, e do Amazonas você não viu também, não? Vários jogos também. Qual que é a Gostava virtu- mais qual- do time do Guanais, ué. qual que é o sistema tático que um adotava e o outro adotava? Hoje todo mundo joga igual, é no 4-4-2 com variação com 3 atacantes lá na E frente. qual que é a principal virtude de cada um que você viu? O time do Operário era um time extremamente bom de contra-ataque, tanto que ganhou vários jogos com contra-ataque. Eu vejo o jogo, E comandante. qual o defeito do Amazonas que você O percebeu? time do Amazonas, nos jogos que eu vi, foi mal treinado. Inclusive, na virada que ele tomou para a equipe do Vila Nova lá em Manaus, velho. Gente, é só ver jogo. E outra coisa, faz uma pesquisa em relação à contratação do Lacerda. Faz uma pesquisa na torcida, ué. É só fazer uma pesquisa, ué. Mas eu vou te falar. E outra coisa, eu não te deixei falar aqui em qual momento, presidente? Você teve todo o espaço do mundo aqui para Não responder, fica com ué. a boca branca, não, que você tá. Não fica com a boca branca, não. Não, Você é tá- porque, você tá- é porque assim, a gente tá perguntando aqui, tá fazendo um programa de altíssimo nível, e vem me chamar de Nilton Neves, aí também não, né, comandante? Aí me ajuda, né? Aí eu apelo gostoso. Chamado Nilton. É, Nilton. aí eu apelo bonito. Não, É. ô, Thiago, você é um menino esportista. Com algumas coisas, não. Não, Com algumas coisas, não. Não, mas é igual eu perguntei, a característica do Lacerda, né? eu acho os dois. Eu acho dois caras muito organizados, o time deles todos Não, equilibrados. são dois bons treinadores. O Thiago está se precipitando, porque os dois treinadores têm amplas condições. Eu não falei que não tem amplas condições. O que eu falei aqui é que o Guanais, pra mim, pelo trabalho que ele já fez, eu já vi 2 trabalhos Thiago, mas dele. Ele é um treinador que tem mais condições de fazer sucesso do que o Lacerda. Foi a única crítica que eu fiz, gente. Não, mas você Foi tá a única, ué. Thiago, mas você tá pegando pesado com o treinador que tá chegando agora pro Vila Mas Nova. qual foi minha crítica pesada em relação a ele, comandante? Moço, mas você tá batendo nele todo dia aqui, Mas a moço. pergunta foi do Matheus, não foi nem minha. Não, mas Nem você do Lacerda eu perguntei. Não, mas todo dia você tá batendo nele, eu tô vendo aí. Gente, mas batendo como? Eu só tô questionando. Ou foi mentira que ele fez um trabalho ruim no ABC, presidente? Vou te falar. É o que eu tô falando, é fato, Deixa aí. eu só argumentar aqui. Muitos treinadores fazem trabalhos ruins em determinadas equipes, que isso depende de vários fatores. Exatamente. Depende de time, depende de perfil de atletas, depende de condição de trabalho, que às vezes o time está vivendo uma crise financeira. Você é um cara vivido no futebol, Você traria o Thiago. Lacerda então, comandante? Hã? O Lacerda então seria o seu treinador caso Não você fosse sei, presidente do Vila? Não sei. Ué, então fala que seria, ué. eu não Você tá po- defendendo ele? Não, Ah, vem cá, não. quem seria o seu- Eu não posso responder pelo presidente do Vila Nova. Eu não posso dizer, eu traria. Não, eu sou um comentarista. Certo? Eu não posso, eu traria esse. Não, eu não posso falar isso. Ele trouxe. Ué, por que não esperar? Vamos esperar um pouquinho. Quem sabe o cara pode desenvolver um bom trabalho aqui. Porque o Vila vai dar uma condição boa de trabalho para ele. Ele não fez um bom trabalho, mesmo com tudo aquilo que o Vila Nova pode dar em termos de condições, aí pau nele, é uma coisa normal. Ele fez um ótimo trabalho, vamos elogiar o cara, pô. Você me É assim perguntaria que tem quem que que eu ser. iria trazer, presidente? Foi isso? O Luizinho Lopes. O Luizinho? Luizinho Lopes. Não teria mandado o Luizinho embora. Mas Pra mim o- foi o grande erro da gestão do Vila Nova na temporada. Beleza. Mas ele não gosta de trabalhar com base, você é o que defende base? Aí é uma outra questão. Ué, você citou há pouco aqui que as pessoas elas podem ser trabalhadas, ok? Ué? O Luizinho é um Não. treinador aí no terceiro trabalho dele. Talvez Não, ele pudesse ser trabalhado nessa questão. O cara é excelente, sensacional. Mas não gosta de trabalhar com menino. Time organizado, time Não assim, gosta de trabalhar com limitado que menino. jogava futebol. Gostei muito do trabalho do Luizinho Eu Lopes. acho um cara deu um padrão muito bom para os jogos dentro de casa, fora de casa. Infelizmente a gente não conseguiu imprimir as estratégias que os jogos necessitam para determinados modelos de jogo, tanto que a gente sofreu muitos gols, e não adianta a gente só jogar na conta de jogador, porque é de todo mundo estar envolvido nisso. E vamos dizer, como você bem defende aí a questão da utilização de menino de categoria de base, já não é o perfil dele. Gosta de trabalhar com atletas rodados e deixar isso claro. Então, assim, tá vendo quando, por exemplo, vamos dizer, eu acho ele um excelente treinador, excelente, traria de novo, a depender do momento, assim como nós trouxemos, e nós já trouxemos outros treinadores mais de uma vez, mas eu acredito que
o próprio Lacerda e o Guanais, assim como o Luizinho, estão num patamar aí desses treinadores emergentes, cara. Pro ano novo, pro ano que vem, na verdade, o Vila Nova, ele é o patinho feio, baseado na questão financeira, porque assim, parece que o Atlético já vai manter a base, né, que jogou a Série A este ano, o Goiás está fazendo boas contratações na minha avaliação, outros assim são mais questão de sondagem. Que a análise que você faz, não só no Campeonato Goiano, mas principalmente no Campeonato Brasileiro, que vai ser muito pesado na minha avaliação, muito mais do que esse ano, em relação a Goiás e Atlético? Vamos lá. O próprio descenso do Atlético, ele faz com que naturalmente ele desça com caixa, pela boa gestão que ele tem, porque se fosse de outros clubes aí, igual os que a gente vê que estão em Série D e os caras subirem e cai mais quebrado do que tudo, eu tenho certeza que pela gestão austera que eles têm o dinheiro em caixa, vão fazer bons negócios, porque colocou ali, aproveitou a vitrine dele, então ele desce, vamos dizer assim, numa condição, vamos dizer, fortalecida, e o nosso maior rival, ele pegou uma grana violenta da liga, né, meu irmão? Se ele não subir ano que vem... E são aquela outra a porcentagem. outra parte, entendeu? Ele deve ter pegado ali, brincando aí, mais 60 milhões, fácil. Então, assim, mais do que a obrigação de fazer um bom time, assim como eles tiveram esse ano a oportunidade de fazer com esses milhões e não deu certo. Então, a obrigação gigantesca. Nós corremos por fora montando time competitivo. E o campeonato vai ser mais difícil na sua avaliação? A tendência é ser... Dois cara, cada rivais? ano vai ser tanto o estadual quanto a Série B, o nível de dificuldade só aumenta, cara. Muito dinheiro envolvido. Você pega os clubes paulistas que recebem um valor considerável para disputar o estadual. O estadual eles recebem um valor semelhante ao Campeonato Brasileiro da Série B. Você pega clubes que estão no Nordeste que disputam um regional muito forte, que é o Repá, né? Não, assim, no caso do Repá, com muito aporte do poder público, muito aporte, mas você pega, eu falo do Nordeste ali, por exemplo, um CRB que vai muito forte na questão da Copa do Nordeste, que é um campeonato bem austero. Então, nós vamos correndo por fora com um time competitivo, buscando ser o mais assertivo. O Igor Santiago, faça mais uma pergunta aí, agora 12h48 da tarde, debate das feras da Band News, oferecimento Center Pisos, cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões. Gembá de Casa do Marceneiro, precisou, lá tem. Construa os ambientes planejados, você sonha, a gente faz acontecer. Sim, Telecom, diga sim à tecnologia, ligue agora e conheça. 3265-5999, Simbora Restaurante do Lima, 24 horas, Avenida C4, Jardim América. E também família Vedacil. Mangueiras e conexões de qualidade são com a Vedacil, seu distribuidor Gates. Vedacil, mantendo a sua máquina em movimento. Ô Hugo, te perguntar aqui, você falou da renovação do House, quanto tempo de contrato que ele ganha agora com o Vila? Até o final do ano que vem. Um ano então. Isso. O Kaique permanece para a próxima temporada? Não, o Kaique, o contrato dele de empréstimo não vai ser renovado. Entendi. Você podia falar logo se o Donato vai vir, não pro Vila. Não, o Donato nunca teve negociação. Não? Não. Isso aqui é importante, hein? O Donato nunca negociou com o Vila Nova? Agora, nesse final de ano, não. Para retorno, não. Gente, como que as coisas surgem assim, como se fosse notícia... Eu pensei que ele estava acertado aí. Assim como surgiu várias outras, ué. Não, teve um amigo nosso aqui que mandou fazer camisa. Volta, Donato e tal. Não teve negociação, então? A minha pergunta ia ser em cima do próprio Donato e também do Nicolas. O Nicolas, a gente fez uma abordagem, só que o Nicolas queria um contrato. Ele tem Quem que falou? Falou assim, o Vila tá perdendo jogador pro... Não, pro Paysandu. Não, foi em outra rádio, acho que foi Quem da imprensa? Vamos, fala o nome aí. Não, foi da outra rádio, eu acho. Não, essa eu não tenho certeza, eu não posso falar o nome. Sim, e aí? Nós fizemos uma abordagem no Nicolas, um centroavante que a gente entende que é um jogador da competição. Entregaria ali um perfil diferente ali, ajudaria em bola aérea. Mas a gente deu uma sondada nele se ele teria interesse em vir para cá. Ele falou que viria a possibilidade com bons olhos, desde que fosse um contrato de 2 anos, pensando, lógico, na segurança dele.
Ele que já é veterano, né? Isso. E aí, E fez 3 gols na Série B. e além disso, assim, isso não queria dizer, e ele deixou bem claro que não, vamos dizer assim, teria que ter toda a negociação com o próprio Paysandu, né? Porque ele tem contrato lá. A partir do momento que não fluiu a questão, porque a gente falou, não, a gente pode até topar os 2 anos, mas esse segundo ano ele tem que acontecer numa renovação automática, atingindo ali uma certa performance. Isso, por meta. Ele falou assim, não, eu já tenho um contrato aqui, não vou trocar aqui, vamos dizer assim, por uma definição, vou por uma segurança maior do contrato. E isso aí a gente entendeu que não seria o caso, então a conversa esfriou dessa forma. E o Parede? Parede só volta a jogar em julho, cara. Ele tá machucado, né? O Parede fez... Então nem teve conversa também. Não, o Parede, ele é um cara que tem muita vontade de voltar pro Vila. Gostou de Goiânia, principalmente a esposa. Demais né? da conta, um cara espetacular, tinhoso, sanguinho meio paraguaizinho mesmo ali, ele é embaçado. E ajudou muito o Vila, né? Demais. Só que ele fez a cirurgia, ele tava no Kashima, antes do Japão, e aí em setembro ele sofreu uma lesão do joelho, e aí ele fez a cirurgia, e essa cirurgia ela necessita de pelo menos 9 meses de recuperação. Então, Perfeito. assim, é um atleta que ainda tem contrato com o Talheres da Argentina, e eu não descarto uma possibilidade, Na janela. não só da janela, mas às vezes de vir para ele fazer o tratamento dele aqui e recuperar aqui. Não descarto, não tem essa negociação. Mas eu deixei essa possibilidade em aberto para ele, entendeu? Perfeito. 2h53. Ô, Hugo, tem só mais 2 aqui, Thiago. Você faz de nome das maiores marcas brasileiras? Descubra o sorriso dos sonhos na Clínica Dentária Anhanguera. Sua saúde começa pela boca. Avenida Tocantins, 450, Centro de Goiânia. Em Gilabora, melhor amiga do empresário goiano. Avenida Araguaia, 886. Lages Eldorado, 100% Goiânia. Juninho Autosservice da Avenida T9. O seu carro merece muito mais. E Rainha da Borracha, maravilhosa, né, gente? Pensou em borracha? Fale com a Rainha da Borracha. A parceira de sua empresa, 3231 9000. 3231-9000. Ô, presidente, sobre o Elias, vocês já estão ali, já apresentaram o próprio Igor Inocêncio à torcida, o Lucas Senna também está chegando aí, ou seja, o Vila Nova tem atualmente 3 laterais pela direita. O Elias não fica? Não tem nada do Elias, apesar de ter um time aí de Série A que demonstrou interesse, mas a questão do Lucas Senna foi mais uma questão de oportunidade do mercado. É um menino que tem uma história muito vitoriosa em categoria de base, seleções de base. Teve na Espanha, não se adaptou lá, caiu num clube muito xenofóbico e não se adaptou, voltou. E um menino que veio numa condição que a gente falou, cara, vamos ver esse menino, porque corre risco do Elias sair. Se não sair, a gente vai sustentar com os 3 mesmo e depois a gente vê o que faz. Porque salário do garoto era... Vamos dizer assim, valia a pena a gente fazer essa aposta pela oportunidade que se apareceu. O Elias tem quanto tempo de contrato agora? Depois da compra? O Elias faz mais 2 anos. E agora para fechar aqui, Thiago, sobre Sim. o Marcão do Atlético. Vem Zagueiro. mesmo? Não, é o Marcão, tô sabendo, não. Mais uma também que criaram. Colocaram isso aí, entendeu? Bem, então o Marcão também não teve negociação com ele, não. O Então, no zagueiro da caso, equipe do só Atlético. zagueiros mesmo, o Alisson Maia e esse outro que tá prestes a... O povo tá rescindir. falando que se vier o Povedo e o outro zagueiro lá, o Thiago, né? Thiago Pagunissá. Pagunissá, que era do Havaí. Eles vão iludir, viu, presidente? Baita zagueiro. Primeiro nós Vou temos receber que muita fechar, né? mensagem assim. Agora esse zagueiro talvez vocês vão errar. É? Talvez não seja o Thiago. Ué, vai saber. Me responde um A negócio inicial aqui. do nome dele aí. Você tá trabalhando com quantos milhões mais ou menos de orçamento para a próxima temporada? Tem um aumento, né? Dessa temporada agora. Ou não? É a mesma coisa? Mais ou menos a mesma coisa. Estamos dando uma esticadinha a mais aí, acreditando, vamos dizer assim, estamos arriscando, Nivaldo. Se gerar o engajamento, tem que dar liga para coisa, o sistema se retroalimentar. Mas, vamos dizer, não tem nada fechado de patrocínio de direito de televisão de Série B ainda. Vamos dizer que vai ser mais ou menos o que teve esse ano, com um pouco a mais. Tem um garantido lá pela Liga.
Aí vai depender de negociação, precisamos encher. Se não vier nenhuma negociação, esse jogo aí do clássico aqui no Serra Dourada tem que encher para pagar a folha, senão não paga. Deus abençoe a passagem, faz Copa do Brasil. Desculpa a expressão aí, metemos louco esse ano aí e vamos que vamos. Chega nos 30? Não, total? É. Bruto acaba que chega, cara. Uns Mas 30 a gente milhões. perde muito, né? No futebol mesmo não passa de uns Não, 22? A gente perde muito. Não. Não chega nisso, não. Não. A gente vai esticar um pouquinho a folha do goiano, que a gente sempre fez o goiano com folhas mais modestas. Então esse ano a gente vai com a folha mais alta. Deve chegar aí no brasileiro a 1,3 aí, começar. Subindo mais ou menos uns 300 mil, né? Presidente, 2 pontos aqui que são importantes aqui, que eu queria que você falasse sobre essa questão. Primeiro ponto, questão de torcida dupla, dividida no Campeonato Goiano. A federação já foi bem demais da conta, né? Matheus Igor, Nivaldo, amigo ligado aqui na Band News, passando a questão da final. Caso Vila Nova e Goiás cheguem, Vila Nova e Atlético, Goiás e Atlético, a final será obrigatoriamente os 2 jogos no estádio Serra Dourada. E você agora abraça isso, até te elogiei recentemente aqui na Rádio Band News Goiânia e também no X, falando da importância da gente ter um dirigente do seu peso, da sua estatura, representando o clube que você representa, comprando a ideia da torcida dividida novamente. Pra mim tem que ser torcida dividida. Tá definido isso daí? Não tá, porque não depende de mim. Mas se dependesse de você... Dependesse de mim, é torcida dividida. Problema, irmão. E Serra Dourada? Serra Dourada, torcida dividida, igual os velhos tempos, até pro futebol goiano respirar. E aí eu até peço pra você, até um parênteses aí, o Nivaldo, aproveitar todo mundo tá aqui, cara. O que eu acho que a gente tem que, entre nós precisamos ser mais propositivo. Sim. Porque isso aí, cara, que você tem aqui na mão, que isso aqui é uma arma. Por exemplo, eu não falo que você tem que chegar aqui e falar assim, eu sou obrigado, que eu tenho que concordar com o Lacerda. Não, você não é obrigado a concordar nada. Mas a forma como se vende, tipo assim, cara, eu posso até discordar, mas vamos confiar. Mais ou menos o discurso do Nivaldo. Cara, porque o futebol goiano, nós precisamos dar uma engajadinha nele. Eu tô falando isso aqui dos 3 times. Nós não podemos pegar aqui, cara, e ficar, vamos dizer, desvalorizando os nossos clubes dessa forma. Não tô falando que você tá fazendo. Tô falando que a gente precisa potencializar mais. Ah, se juntar sócio torcedor de Vila, Goiás e Atlético, se brincar, não dá o do Criciúma. Quando você reverbera... Hã? Não, aí não dá, ué. Do Criciúma são 18, Criciúma tem 18 mil 20 sócios. ué. 18 mil sócios o Criciúma. As 20... de associado, e sócios torcedores. É o sócio. O que eu tô falando é um absurdo, porque a torcida, se juntar dos 3, é infinitamente maior. Sim. Até pelo tamanho da cidade. Eu tô falando de engajamento, nós precisamos gerar um engajamento, fazer o senso do pertencimento. Nós temos que pegar um jogo desse aí, ó, um Vila e Goiás for 2 torcidas, meu irmão. Nós temos que parar a cidade, Promover. nós temos que promover o jogo, nós temos que defender mais o futebol goiano, porque isso aí, por exemplo, qual foi o jogo mais Mas importante? a gente quer, por exemplo, quantas vezes você veio aqui para falar com a gente? Não, mas o que eu tô falando, Nivaldo, não é nem a minha... É o trem mais difícil a gente falar com o dirigente, Hugo. Não, mas não é isso, cara. Deixa eu te falar, aqui vocês têm um poder de mobilização que a gente não precisa Mas a gente precisa de vocês também mais perto da gente. Não, mas Hugo. vocês podem ir lá o dia que vocês quiserem ir lá acompanhar um treino. Jogador, a gente tenta falar com o jogador. O jogador é escolhido pela assessoria de imprensa de vocês. Nivaldo, mas... A gente quer falar com os atletas, a gente podia escolher, assim, não queremos falar com... Ué, mas... Vocês precisam ajudar a gente também. Sim, mas olha só, beleza. Vamos... Se essa aí é uma das pautas, eu tô disposto, a gente tá disposto. O que for positivo, nós vamos fazer. Agora, o que a gente precisa, cara, também é criar um ambiente também de valorizar, cara. Mas você lembra que na sua época de arquibancada, o envolvimento de jogadores, dando entrevista, repercutiam muito mais, né? Cara, mas hoje eu vou ser bem sincero, Matheus. Hoje é diferente, cara. Porque por exemplo, nós temos aí várias rádios que fazem futebol. A mesma entrevista é a mesma que roda em televisão, na mesma rádio. Não podia ser assim. Não. Mas vocês querem acompanhar pessoalmente? Não, eu digo assim, o repórter poderia ele escolher o jogador com quem falar. Não precisava ser a mesma figura, aquela entrevista assim, repetitiva. Aproximar mais a figura do atleta, do torcedor, com a gente, da imprensa, porque isso vai criar essa interatividade, vai facilitar, vai criar um vínculo maior entre o torcedor, a imprensa e o clube. Não, tudo bem. Isso aí a gente pode discutir, trazendo isso aí
Pra falar a verdade, é a primeira vez que nós estamos falando nesse ponto aqui. E nós estamos abertos pra tentar entender aí como a gente pode melhorar. Mas eu falo, o envolvimento, cara, a forma como se promove um jogo. Qual foi o jogo mais importante que nós tivemos esse ano? Do Vila? Ah, o Vila teve vários, né? Não, o mais importante. O mais Pra mim, ali é importante. onde É final, ué. Não, pra mim ali onde o... Vamos dizer, fora a final, porque a Contra o final ela Curitiba? É contra o Curitiba. Contra o Curitiba no Uba. Assim, nós não conseguimos vender 7 mil ingressos, cara. Mas assim, a forma como a gente conduziu a semana não faz... Tipo assim, não foi uma semana bacana. Não foi uma semana, eu falo assim... Não tô atribuindo culpa a vocês de forma alguma, mas tô falando assim, a gente trazer mais. Deixar o Vila, o jogo do... Pode ser o jogo do acesso e foi, na minha opinião. Eu tenho esse íntimo ali. Quando nós perdemos aquele jogo ali, eu sou um cara muito positivo. Tipo assim, puta que pariu, cara. Nós perdemos um jogo, nós vimos ali da vitória no Clássico. Então, tipo assim... Era o jogo da afirmação, né? Então, vamos dizer, nós precisamos mais disso, cara. Precisamos. Olhar o copinho assim, beleza, ou meio cheio ou meio vazio. Olhar pra ele mais um pouco meio cheio. A gente pode até não concordar, falar, cara, mas o cara segurou na unha um time na Série B, com poucas condições de trabalho. É um treinador emergente, pode ser que dê certo. Não concordo, acho que deveria ser outro. Mas você tá entendendo mais ou menos o que eu tô querendo despertar? Que eu acho que é o momento, cara. É o momento. Então, nós nos colocamos sempre à disposição pra gente estar buscando o melhor pros clubes. E no caso do jogo com as duas torcidas, volto a afirmar. Cara, problema, você for no Réveillon lá no... Acho que vai ser no Céu do AB, o Maiara e Maraíza. Céu do AB. Vai dar briga. Se você for no bloquinho de carnaval aqui, ó, vai dar briga. Show do Gustavo Lima, morreu gente. Vai no carnaval lá em Salvador, vai ter problema? Vai ter problema. Tem gente, tem bebida, vai ter transtorno. Agora não pode ficar tratando o futebol como se fosse, vamos dizer, algo à parte, que tem que ser vamos dizer assim, que nada pode acontecer. Não que deva acontecer. Pelo contrário, não deve acontecer. Mas a gente, vamos dizer, onde tem uma mobilização grande, vai acontecer assim como tem acontece risco, uma né? briga numa feira, enfim, 1 milhão de coisas. Você tem um risco. Presidente, a gente tá com o horário aqui já estourado. Mais alguma coisa, meninos? É Fechou. isso mesmo, né? Obrigado pela tua curto. presença. O que foi, Matheus? O tempo curto mais, né? Hã? O tempo é curto demais. É demais né? da conta. Foi uma entrevista, acho que maravilhosa, muito bacana. E eu acho que é isso, cara. Tudo na vida é sinceridade. É você ter a condição de olhar aqui no olho da pessoa e falar o que você pensa. Com respeito e, acima de tudo, reconhecendo sempre o trabalho que a pessoa desenvolve. Eu tenho críticas ao trabalho do Hugo, poucas, em relação à questão de contratação, coisas pontuais. Mas só do Vila Nova hoje tem um presidente que é respeitado, um presidente que é honesto, que é sério, que cumpre com as coisas e que tem devolvido ao Vila Nova as finais, os grandes jogos, vitórias dos clássicos. Já é uma coisa pra gente bater palmas aqui. Obrigado, presidente. Muita sorte em 2025, seja uma temporada abençoada, uma temporada protegida e que nós aqui do futebol goiano cresçamos muito mais. O ano de 2024 não foi um ano legal. Tomara que 2025 acaba compensando aí tudo que a gente viveu de negativo com o Atlético, com o Vila Nova e também com o Goiás. Obrigado, viu, presidente. Estamos à disposição. Tô me colocando aí também, pessoalmente, aí, essa ideia aí do Rivaldo aí, a gente pode discutir, alinhar isso aí. Não vejo problema nenhum, sou muito aberto com essas coisas e desejo muito sucesso aí pra vocês. E vamos caminhar juntos. Sempre. Pautas propositivas, vamos gerar esse engajamento que é tão importante aí pra nós. Beleza, pessoal? Agradecer a oportunidade aí. Perfeito, então. Gente, muito obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos pelo carinho. Vem aí a programação da